Sejam muito bem-vindos ao Mazoncast, este que não é mais um podcast, não confundam. É o Mazoncast, o podcast feito pra você, que é uma resenha, conexão, informação com um toque especial, né, Titão? Aquele toque, aquela cerejinha aquela cerejinha bolo, do né? bolo. Tudo Que bem eles com vão você ver. aí? De boa? Tudo ótimo com você. Tá bonitão hoje, Esse tudo cachecol aí, colorido. você tá... Ah, você tá ligado, Você né, tá pai? meio europeu, você tá meio... dá aquela diferenciada braba, né? Negão... Porque hoje os convidados, Negão estiloso, hein? Os convidados que estão aqui hoje merecem ser recebidos com a melhor indumentária possível, né, pai? Ah, sim, você falou uma palavra que eu nem sei, mas eu imagino que é coisa boa, né? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Só de boa? Mais um episódio chegando, estamos acabando a nossa primeira temporada, mas antes de apresentar para vocês os nossos convidados, eu quero falar aqui sobre os nossos patrocinadores. Isso mesmo, a galera que tem feito o negócio acontecer aqui. E hoje nós estamos recebendo aqui nosso mais novo patrocinador. Top. Né? Lima Bebidas, a sua loja de bebidas, que fica aqui na Avenida Capitão Casa, 1356, né? Vila Jerusalém, aqui em São Bernardo, pertinho da gente aqui, onde você que deseja aí comprar bebidas, tanto em varejo como atacado, esse é o melhor lugar. Cara, é sério, a melhor loja com o melhor preço e a melhor disponibilidade para você. Os caras vão deixar o link aqui na tela, QR Code, onde vocês podem estar entrando em contato direto com eles, fazendo sua encomenda, qualquer tipo de bebida, água, Bora matar refrigerante, cerveja, vinho, os caras tem tudo lá, né? Tudo completo. É um atacadista de bebida, né, gente? Então, se é atacadista de bebida, tem... Bebida? Tem bebida, mas se for bebida obviamente. alcoólica, não dirija, pelo amor de Deus. Não dirija, pelo amor de Deus, hein? Não faz igual o Tito, não, viu? Gente, queremos apresentar também a vocês o Mandu. Mandu, que é esfirras e burgers, aqui também é de São Bernardo do Campo, um dos melhores restaurantes da Grande São Paulo, é verdade. Os caras têm tudo. Titão, o que os caras têm lá? Fala pra nós. Pizza, hambúrguer, almoço, janta... Açaí, suco, sobremesa. Mano, os caras têm tudo, velho. Atendimento, esfirra doce, esfirra salgada. Os garçons é um mais bonito que o outro. É isso aí, eu quero até mandar mandar é gente boa, os caras tudo gente boa, os motoboy. Meu, equipe maravilhosa. Um abraço pro Mandu, que daqui a pouquinho tá mandando até vamos matar nossa prato fome, especial pra gente top. aí, né? Gente... Quer fazer um pedido agora, matar aquela fome braba? Tá aqui o link na tela, o QR Code. Vocês vão ser direcionados direto pro pedido dos caras. Então faz o pedido, lá tem tudo que você precisa. E aí, com o Mandu. Tamo junto. E também, Titão, quem mais, Titão? A Anguera, né? Anguera. Anguera braba também. Pra quem está em busca de conhecimento, formação. Quer se formar, quer realizar um sonho, né? E agora não tem mais aquela desculpa, mas eu trabalho pra caramba, mas eu não sei o quê. Meu, você pode se formar da sua casa. Tá em casa deitadinho, comendo pipoca, jantando. Se formar comendo pipoca, velho. Tranquilo. Tá fácil demais, né? Fácil. Os caras têm três polos, na verdade. Os caras têm 2 polos em Diadema e um no Tabuão, próximo de vocês aqui, tá? Então você que deseja realizar seu sonho e fazer o curso esperado, a faculdade dos seus sonhos, tá aqui a Anguera. Entre em contato com eles e realize o sonho da sua vida. E por fim, nós temos aqui também Sakamoto Odonto. Quer ficar com um dente bonito aqui, igual do Tito? Sorriso Colgate. Ó, tô fazendo propaganda pra Colgate. Que é limão, véio. ácido do limão. Ácido do limão, passa limão na boca. Galerinha, Sakamoto tá há muitos anos aqui em São Bernardo do Campo. Conhecidíssimo aqui nessa cidade. Cara, é antigo no Baeta, hein? Antigo demais. Cuidando aí da saúde bucal, né? Você que precisa cuidar. Lá tem toda a parte de ortodontia, estética. Meu, qualquer procedimento que você for fazer lá, é só chegar lá que eles vão te atender. Tá aqui o link na tela. Não esquece, Sakamoto Odontos pra vocês aqui em São Bernardo do Campo. E vamos embora pro que interessa. Mas antes disso... Não vem com zoeira, não. Você é um apresentador incrível. Parece que tô na Rede TV, velho. Comercial. Olha, o Amazon chegando aí. Você deixou na tela? O pessoal nem sabe que você é barbeiro, cara. Na próxima eu deixo. Caramba, Amazon Ótica aí. Esqueço, né, meu? Você não deixa, velho. Mas cara, bem. Bora você lá. é um apresentador incrível. Parabéns, vamos pra cima. Velho. Parabéns. Amazon estilos aí, ó. Tá vendo? Vai achando que eu tô dormindo. Quer ficar o cabelo bonito igual do Tito, porque o meu, os caras não cortaram o cabelo. Faltou. Marcou e não foi. Não foi. Então tá bom. Vamos pro que interessa agora? O que interessa. Já falamos demais. Chega de jabá, né? Exato. E o que interessa aqui são os nossos convidados. Eu já quero saudá-los aqui com um bem-vindo. Estamos recebendo hoje nosso amigo, irmão, parceiro, Mauro, professor Mauro,
e nosso amigo, irmão, parceiro, Walter. Quero saber primeiro, né? Quem são vocês? Eu quero que os dois se apresentem aí, fala um pouquinho de vocês aí. Né? Nos dá esse privilégio. Nome, telefone, não precisa dar informações como cartão, senha. Isso aqui não precisa. Você CPF, depois. Fica à vontade. CPF, fica à vontade aí. Sejam bem-vindos, gente. Prazer receber vocês aqui. É um prazer estar com vocês nesse bate-papo aqui. Eu sou o Mauro Ferreira, me formei em magistério em 1988, portanto, Rapaz, eu comecei a dar aula, na verdade, em 1987. Talvez vocês dois não tinham nem nascido em 87, tava nem no né? sêmen do meu pai ainda, seu Mauro. Então, daí prestei concurso na antiga CMTC, que na verdade ganhava-se muito bem naquela época, né? Sim. E aí então eu fui concursado pela CMTC como fiscal de tráfego, né? E tô lá na CMTC, depois SP Trans, enfim, depois fiz curso de Direito, depois fui para Filosofia, Teologia, fiquei na Igreja Presbiteriana como líder durante 15 anos. Caramba. Então continuo aí, dei aula no Seminário Betel, Que legal. Mackenzie. O senhor não gosta nada de estudar, né? É preguiçoso, né? Não gosto. Bem preguiçoso. Teólogo, cara, você conhece tudo, velho. Vasto conhecimento, né? O cara não gosta de estudar não, Titão. Eu vou ficar quietinho hoje pra não falar besteira, porque qualquer Se coisa esperar você um pouco sabe, desse né? cara aí. E tá com a gente também o Walter. O Valtão. Fala um pouquinho de você, Valtão. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aqui com o Maurão, o Dori que indicou, né? E eu sempre acompanho, nem sempre consigo acompanhar ao vivo lá no YouTube o podcast de vocês. Mas Legal. Eu vi que você tem um canal muito top no Legal. YouTube também, que envolve assuntos de finanças, é muito Isso, legal, trabalho com bacana. educação financeira. Top. Legal. Show. A história minha é um pouquinho depois da dele, né? Não botou Pouca coisa, né? o que dá diferente. O cara estudou tudo, não deixou nem a gente estudar também, né, velho? Eu sou aqui de São Paulo, mas aos 16 anos eu passei no concurso para a Marinha do Brasil. Nossa, que legal. Antes da Marinha do Brasil, eu trabalhei 2 anos ali na região da 25 de Março, então a região central ali. Eu rodei bastante. Depois fui pra Marinha, fui morar em Pernambuco, em Olinda. Divisa ali, Olinda, Recife, né? Bem nos portos ali, né? Depende de onde você tava Região de serviço. portuária. Isso. Boa. Depois fui morar no Rio de Janeiro, morei quase 10 anos lá. E depois voltei aqui para São Paulo. Depois eu fui professor de História, a primeira formação que eu tenho é História. Que legal. Eu tenho uma pós em História da Cultura Brasileira. E depois eu passei para a SP Trans também. E paralelo a isso, eu faço trabalho de educação e planejamento financeiro. Aí, quem sabe um outro podcast a gente... Bora, Legal. vamos falar aí, sobre que é um finanças, assunto muito bom. bacana, né, Muito. pessoal? Aí já interessante. temos um cara aqui, Titão, que vai falar sobre finanças na próxima temporada. Há dicas que, pô, Pronto. pós-pandemia não é um assunto buscado, não, né? Dicas de milhões. Dicas de milhões. Aqui a caminhada é o seguinte: se você quer um podcast só de filosofia, tem aqui. Porque o cara já começou a falar sobre Kant, sobre direito. Quer sobre direito? Aqui tem. História, aqui tem. História- Teologia, aqui tem. Educação Conteúdo financeira, demais. Marinha, é doido. Hoje, cara, 10 horas pra vocês é pouco. É pouco. Tem assunto, hein? Tem assunto. Mas tem um assunto principal que nós vamos tratar hoje. Qual que é, Titão? Assunto polêmico pra quem não conhece, na verdade, né? Verdade. Pra quem busca um certo conhecimento, não é polêmico, não tem muita coisa de novo. Mas hoje tem muitas perguntas aí, né? Mas a princípio, explica pra gente aí sobre a maçonaria. Esse é o assunto que queremos tratar. Acho que a pergunta é hoje. bem objetiva, chave, né? Chave, Poderíamos discorrer muito sobre vocês. Eu sei que vocês têm muito conteúdo histórico, mas indo direto ao ponto. Sim. O que é a maçonaria? A maçonaria, a palavra maçonaria vem do francês maçon, significa trabalhador de pedra, pedreiro. Quando se fala de maçonaria, fala de um canteiro de obras. Uhum. Historicamente, a maçonaria começou com os guildas nos canteiros de obras lá no século XIII. Então, tudo que você vê de maçonaria tem alguma coisa relacionada à construção, né? Era uma maçonaria operativa, quer dizer, um canteiro de obra operativo, construção de catedrais, enfim. E aí ela passou a ser uma maçonaria especulativa. Por quê? Porque aceitaram pessoas que não eram ligadas à construção, construção mesmo, né, a grande catedral e tal, para aceitar padres, bispos, aceitar
a nova ordem da Inglaterra na época, né? Inclusive dos cientistas, como Isaac Newton, que foi um da ordem, né? E outras pessoas, judeus, islâmicos, Rosa Cruzes, tudo dentro dessa questão de maçonaria. Então a maçonaria deixou de ser a operativa, que trabalhava em canteiro de obras, e se constituiu numa maçonaria especulativa, ou alguns maçonólogos a chamam de maçonaria filosófica, ou maçonaria esotérica. Então maçonaria é isso. Maçonaria é isso. Eu estava pesquisando, até Beethoven era maçom, é isso? Também. Na época tinha músicos assim, destaques, né? De destaque. Muito interessante. Dentro da sociedade, tanto na Idade Média como na Idade Moderna, né? E muita gente coloca essa pergunta, por que dentro da construção, o que acontecia ali de diferente, né? E quando a gente pensa naquela tríade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, a gente tem que pensar que na época a Igreja Católica era só ela, né? Só ela tinha o direito de escolher o que você lia, o que você podia pensar. E esses canteiros foram aquele espaço, justamente, que as pessoas podiam falar o diferente, né? Como os cientistas, né? Como os músicos, pessoas de religiões diferentes podiam estar no mesmo espaço. E isso continua até hoje. Acho que é uma coisa que às vezes não tem essa pegada. Então, né? pelo que eu entendi, a maçonaria nasce através de pedreiros, de pessoas que Exatamente, construíam literalmente. estruturas, enfim, Isso. coisas, tá? Mas onde nasce exatamente a maçonaria? Que época, que contexto? Porque pedreiros, desde que o mundo é mundo, Exatamente. existem construtores, não é verdade? Se você for para a questão mais esotérica, quando a maçonaria... Seria questão esotérica. Exatamente. Quando a maçonaria vai passando de operativa, no caso, as guildas seriam como se fosse um sindicato dos construtores. Então, há um período aí de pelo menos 400 anos em formação da maçonaria especulativa. Vamos pontuar aqui, então, fazer um relato histórico. De 1298, que é um dos primeiros documentos, os poemas régios das construções, até 1717, quantos anos que dá nisso daí? 258 para 1000, sou péssimo em matemática. 1717, dá mais de 500 anos. 500 anos, mais aproximadamente. Nessa Você tá fase, falando depois de Cristo. Exatamente. Nessa fase de 500 anos, a maçonaria ela foi se consolidando como maçonaria que nós vemos hoje. A instituição. Certo? Exatamente, como instituição formada por grandes lojas, grandes potências maçônicas. Tá. Né? Então, ela foi se formando com o tempo. Ela não começou assim, a maçonaria ela não começou de forma histórica, ali num pontinho. Abruptamente surgiu a maçonaria. Entendi. Não, a maçonaria foi se consolidando através do tempo e do espaço. Correto? Então nós podemos dizer, a maçonaria, como nós a vemos hoje, 2022, ela, como nós vemos hoje, ela se consolidou por volta de 2250, ali quando estava outras ordens também que existiam na época, a Ordem dos Templários, por exemplo, né, que era uma ordem paralela à igreja, né? Então muitos templários se tornaram automaticamente depois da expulsão deles da França, e também lá da cidade de Jerusalém, 1300, 1310, se transformaram automaticamente em maçons. Então a maçonaria tem esse pé no templarismo também. Entendi. E que era uma ordem iniciática. Os cavaleiros templários eram maçons. Exatamente. Muitos deles, não todos, mas muitos deles, depois que sai lá da proteção de Jerusalém e se espalha pela Europa, especialmente na França, ali então, e na Escócia, França e Escócia, então nós temos ali o nascimento da maçonaria especulativa. Né? Então, isso é apenas um relato histórico. É claro que dentro desse arcabouço histórico da maçonaria, nós temos aí, nesse período, muitos movimentos adjacentes à maçonaria. E que a maçonaria automaticamente ela fez uma conexão com esses movimentos. Certo? Uma conexão necessária para consolidar posteriormente os princípios da maçonaria que o Walter diz, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Que é uma expressão kantiana, um grande filósofo chamado Kant, né?
quando ele escreve sobre o direito internacional. Então, a partir da Revolução Francesa, que nasce também com esses ideais, a maçonaria já estava, nesse período, já consolidada. 1780, 1789. Então já estava consolidada. Então a maçonaria que nós vemos hoje, ela não nasceu, repito, abruptamente. Ela foi se consolidando conforme o tempo. Certo. É claro que a maçonaria, ela vai pelo viés esotérico, pelo viés filosófico. Então a maçonaria pega muita coisa, por exemplo, dos essênios, que é uma ordem iniciática que viveu antes de Cristo. E até nós sabemos, o que Cristo fez dos 12 aos 33 anos, aos 30 anos. Porque ele começou seu ministério com 30. Será que ele passou pela ordem dos essênios? Foi iniciado nos essênios? O batismo cristão é o batismo cristão mesmo? Ou é batismo dos essênios? Então são coisas que a maçonaria vai buscar. E Maria Madalena, o que aconteceu com ela? E as mulheres no ministério de Cristo? Aí nós vamos para o livro Protocolo de Sião, que fala um pouco disso. E que a igreja, na verdade, oficialmente apagou muitas coisas que existem. Mas a maçonaria, digo para vocês, ela sabe muita coisa. Certo? Então, assim, a maçonaria, evidentemente, pegou nos essênios, pegou nas ordens iniciáticas egípcias. Você vai entrar num templo maçônico ou numa casa maçônica, seja lá um salão maçônico, um templo, porque essa expressão templo está relacionada mais à religião. E maçonaria não é uma religião. A maçonaria tem uma religiosidade. Lá tem pastor, tem bispo, tem padre, tem judeu, tem islâmico, tem sheik, tem de tudo que você pensar. Ah, Mauro, você está falando isso por quê? Porque eu sou presbiteriano e eu sou maçom. Certo? E fui convidado para entrar na maçonaria oficialmente pelo um batista, pelo um pastor batista. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de discorrer isso nos círculos religiosos, e para a população. Quebrar essa questão. O que é maçonaria? É isso que eu estou falando. Agora, é claro que quem nunca foi maçom não vai falar o que eu estou falando aqui. Vai falar mal da maçonaria, evidentemente. Por quê? Porque leu livros errados sobre a maçonaria. Existem a internet, aí se você abre sobre maçonaria, vai dar uma porção de livros que não tem, sem pé e sem cabeça, não tem fundamento filosófico, histórico e científico. Até na elaboração do livro não tem uma bibliografia. Os caras viajam, vamos usar a expressão do podcast aqui, viajam na maionese, cheios de teorias da conspiração contra a maçonaria, Então é a teoria da conspiração, os caras fazem isso, aquilo. Então essa é uma teoria da conspiração. E que perdura por aí, porque como a maçonaria historicamente sempre foi criticada oficialmente pela Igreja Romana, que nós a chamamos de católica, mas que na verdade é Roma, a Igreja Romana. Católico na verdade é universal, é toda aquela Igreja de Cristo, A Igreja invisível de Cristo, Então, como teve sempre essa política contra a maçonaria dentro dos bastidores da igreja, porque eles achavam que a maçonaria ia tomar conta da igreja, essa coisa toda, e tudo isso é teoria da conspiração. Dentro das mentiras que é contado aí, que a gente consegue enxergar na internet, qual delas é as piores, assim, na opinião de vocês? Que o maçom bebe sangue, que o maçom come criancinha, mata a criancinha para tirar o sangue, que o maçom... Peraí, então não tem pacto dentro da maçonaria. Que o maçom faz pacto... Eu tava até pensando, cara, que vocês cortavam uns bodes lá dentro. Todo maçom fica rico. Eu já ia pedir um pix aí pra vocês. Já desisti. Não é verdade? Não São crendices, na verdade, crendices populares, que as pessoas não conhecem, Por exemplo, o bode, a figura do bode. Ah, mas a figura do bode tem tudo isso aqui, é o Baphomet e tal. Não tem nada disso, É claro que tem toda uma simbologia no Baphomet. Tá. Aí você usou um termo, vou pegar o gancho aqui, você usou um termo que é uma fraternidade, que acredita no quê? Na igualdade. Igualdade, liberdade, fraternidade. Tá, mas pegando esse gancho aqui do professor Mauro,
Beleza, eu entendi o que é a maçonaria, tá? Aí você falou que a maçonaria ela foi se desenvolvendo ao decorrer dos anos e papapá, começando ali mais ou menos em 1200. Antes disso não existia nada relacionado? Não existia um grupo de pedreiros que ali se reuniam por algum objetivo? Qual o propósito da maçonaria? Então, qual o objetivo, assim? Assim, o que acontece com esse negócio de segredo na maçonaria ocorria muito naquela ideia de que se você não fosse católico, por exemplo, você era excluído, né? Então, a gente conhece a história, não sei se todo mundo conhece a história do protestantismo aqui em São Paulo. Um aluno protestante faleceu dentro da Universidade de São Francisco e, à época, só tinha cemitério católico. E aí, como que você enterra? Então, a gente tem que entender o contexto histórico disso aí, né? Foi criado o cemitério dos protestantes justamente porque criou-se uma nova possibilidade cultural, né? Não existia protestante antes. Mesma coisa a maçonaria, né? Então as pessoas vão criando, sem conhecer, vão criando mitos em volta do que é a maçonaria, né? Mas qual foi o propósito? Quero perguntar para vocês, de forma bem objetiva, qual foi o objetivo da formação da maçonaria? De unir homens de diferentes ideias, propostas, diferentes religiões, diferentes igrejas, diferentes convicções ideológicas para formar uma irmandade. É por isso que nós chamamos lá de irmãos, indiferente da igreja, indiferente da posição social, todos nós somos irmãos. Aliás, todo mundo de preto para ninguém ter destaque, todo mundo preto, certo? Ah, por isso preto também. Então, por quê? Para dar, na verdade, essa igualdade, essa fraternidade entre os homens. Porque a maçonaria não tolera a intolerância. Entendi. E a perseguição, e o tiranismo, e o fanatismo. Entendi. São coisas que a maçonaria, desde o seu início, com esse propósito que a maçonaria foi formada, para combater o obscurantismo, para combater o fanatismo, e principalmente o fanatismo religioso, onde se mata em nome de Deus. Se o cara que é um líder e ele mata alguma pessoa em nome de Deus, ele é um dos mais deploráveis dos homens. Porque todos têm a liberdade de pensamento. Todos têm a liberdade na sua subjetividade. Então a maçonaria nasce para colocar um freio nisso daí. Onde tiver tirano, a maçonaria vai tirar o tirano. Vocês entenderam? Ou seja, em palavras a maçonaria não aceita a tirania. A maçonaria não aceita o fanatismo, principalmente religioso. A escravidão. Haja vista aqui no Brasil. Uhum. As primeiras leis de proibição da escravidão no Brasil foram de maçons. Lei Eusébio de Queiroz. Aqui o professor de história vai me corrigir as datas. 1848. Lei do Ventre Livre, 1867, Visconde do Rio Branco, que era maçom. Lei do Sexagenário, Visconde do Rio Branco também, que era maçom, 1871. E a Lei Áurea, que foi feita dentro de uma loja maçônica, assinada por José do Patrocínio, que era o único negro no Brasil, único negro deputado, e que era amigo de Dom Pedro II. E Dom Pedro II era abolicionista. Caramba. E quando ele viaja para a Europa, deixa no poder a princesa Isabel, e no dia 13 de maio de 1888, fruto de uma lei que nasceu na loja maçônica Comércio e Artes do Rio de Janeiro, tem uma prancha da loja, uma ata da loja até hoje, foi proclamada a libertação dos escravos, assinada pela princesa Isabel. Deu o nome de Lei Áurea porque o seu marido, o Conde deu para ela uma caneta de presente que ele comprou na Argentina, certo? E a primeira lei que ela assinou foi essa lei. Então, por isso que deu o nome de Lei Áurea, porque ouro em latim é o quê? Aurum. Então, por isso que a lei chamou Lei Áurea. Caramba! Então, veja que quando ele falou que a maçonaria é contra a escravidão, sempre foi contra o homem escravizar o próprio homem. Inclusive, tem vários documentos que lojas se reuniam para comprar escravos para dar liberdade. Tem vários pagar documentos. Ajudavam em fugas. Né? Teve muitos. O movimento abolicionista teve muitos maçons de vários estados aqui do Brasil. Exatamente. Então a maçonaria ela conseguia identificar
pessoas pensantes, com possibilidades, né, de pensar, de enxergar um mundo diferente. Exatamente. Porque existia prisão religiosa, a limitação, religiosa. a leitura. Ninguém tinha acesso à leitura, ou seja, era do que se ouvia. Então a maçonaria veio para dar uma diretriz, tipo, Exatamente. ampliar o campo de visão de vida, no caso. Para vocês terem uma ideia, na Idade Média tinha uma expressão chamada de index. Os livros proibidos pela igreja. Tinha livro que era proibido pela igreja, tinha livro que a igreja autorizava. Sim. Quem tinha os livros? A igreja. Então a maçonaria começou a entrar nesse aspecto também, de quebrar essa hegemonia, vamos dizer assim, esse poder da igreja. Nossos caras eram detentores de tudo, né? Da ciência, do conhecimento, da cultura. Então, assim, é lógico, né, que a maçonaria pega o homem bom da sociedade para fazer dele um homem o quê? Melhor. Lapidar. Exatamente. Tem essa questão do lapidar de uma pedra bruta. Quando você vê essa expressão pedra bruta, é uma expressão essencialmente maçônica. Pedra Por quê? bruta, sim. Porque Porque você vai se lapidar a si mesmo para poder ser um transformador social lá fora. Meu, você falou uma coisa, vê se eu entendi. A maçonaria foi responsável por auxiliar ali na abolição à escravatura No Brasil. no Brasil. Vocês que deram esse pontapé. Por que ninguém fala sobre isso nas escolas, na história? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu não cheguei a estudar isso na escola, mas é assim, é uma linha, né? Existe a história, tem um historiador, não sei se Walter chegou a ouvir falar nele, chamado Rocha Pombo, Rocha um dos Pombo. maiores historiadores do Brasil. Ele fala assim, existe uma história, abre aspas, existe uma história do Brasil que o Brasil não conta. Fecha aspas. Palavras do Rocha Pombo. Tudo isso que nós estamos falando aqui, quanto à maçonaria, os movimentos libertadores no Brasil, o movimento abolicionista, o movimento autonomista. Quando fala de movimento autonomista, nós estamos falando da independência do Brasil, que começa lá na Revolução Mineira, na Inconfidência Mineira, né? Que era um processo de separação de Portugal, obras dos maçons. Dom Pedro foi iniciado 3 meses antes do 7 de setembro. As principais Numa loja construções aqui do Brasil foram iniciadas por maçons. Exatamente. Então, assim, o movimento de Tiradentes, Confidência Mineira, todos os aspectos maçons, inclusive o triângulo, a liberdade ali, a igualdade e tal. O movimento de Dom Pedro, junto com José Bonifácio, que era o grão-mestre da maçonaria. O patriarca da nossa independência era o grão-mestre da maçonaria. E Clemente Pereira e todos aqueles autonomistas, deputados que representavam o Brasil em Portugal. Aí vem o movimento da abolição da escravatura, entramos no segundo reinado, Dom Pedro II, tem a abolição da escravatura, enfim. E aí nós temos a República. Foi feita por quem? Por um maçom que era o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. E os primeiros presidentes da República, até Jânio Quadros, praticamente todos maçons. Até Jânio Quadros. Então você pega lá Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Afonso Pena, Nilo Peçanha, e vai, Washington Luiz, até Juscelino Kubitschek ali, que não era maçom, mas ele tinha uma aproximação muito grande com a maçonaria, né, dado os seus parentes, né, a sua descendência francesa e tal. E nós temos a influência da maçonaria viva na história do Brasil. Se tirar a maçonaria, nós não temos história do Brasil. A começar de Pedro Álvares Cabral, né, que era templário. Pedro Álvares Cabral era da Ordem Templária, lá de Portugal. Que lá em Portugal se chamou Ordem de Cristo, 1413. Engraçado, então, que a maçonaria sempre fez parte, sempre assim, né? Dentro da história, sempre fez parte na política e na sociedade. Mas por que isso nunca chegou para nós assim? Porque esse tabu, né? Esse tabu, ou essa forma... como é que eu posso ser mais claro? Esse segredo
Por que desse segredo, sendo que ela sempre fez parte da sociedade, tanto na política quanto no desenvolvimento? Por que esse segredo todo? Eu não diria que não é relatado. É que o próprio brasileiro, se a gente vê nosso sistema educacional, né, ele não valoriza muito a nossa própria história. Você pega para um menino aí de ensino médio, acabou o ensino médio. Quanto que você gostou de história? Ele vai lembrar alguma coisa dos romanos, vai lembrar alguma coisa dos Estados Unidos, mas o que é a história do Brasil? Ele só vai lembrar de coisas ruins. Os portugueses chegaram aqui e destruíram todos os povos que tinham antigamente, né? Acabaram com os índios. E não é bem assim. E não é bem assim, a história não é bem assim. Mas contar a história falando mal é muito mais legal, né? O professor contar em sala de aula do que você contar, nossa, vamos valorizar. Você acha que é uma forma de manipular? Com certeza, Talvez isso seja, acho né? que diretamente ou indiretamente, assim, consciente ou inconscientemente, pelos professores, pelo próprio sistema, assim, né? Si, né? A própria maçonaria também, Walter, ela não tem negócio de segredo, viu? A maçonaria não é secreta. Não? Então, A maçonaria é discreta. Então, certo. todo mundo discreto. acredita, e eu também, até então, pensava dessa forma, que vocês são uma sociedade secreta, que ocorre coisas ali que a gente ninguém não pode chegar a informação para Um dia desse tinha um nós. documentário sobre maçonaria na Netflix, completo, né? Uns 15, 20 episódios, tava lá. É claro que assim, vou te dar um exemplo muito claro. Você pertence à igreja evangélica e tem um conselho da sua igreja, formado por bispo, seja lá que nome que der, pastor. Na igreja presbiteriana é o reverendo, nem tem bispo, né? E os presbíteros e os diáconos. Aquela reuniãozinha fechada ali, tem reunião que nem a igreja toda participa. Sim, tem No informações caso, que eles não podem. se for um tipo de governo presbiterial. Se for um tipo de governo, vamos dizer assim, congregacional, como a Igreja Batista, que resolve as coisas através de assembleias e tudo mais, tem interesse de alguém ficar sabendo alguma coisa daquela reunião, alguém de fora? Não. Absolutamente não. Mesma coisa de reunião de condomínio. A reunião de condomínio é interessante para quem? Nem os inquilinos, né? Eles não precisam participar da reunião, mas o proprietário, aquele que mora lá no prédio e tudo mais, que usufrui daquele bem ali, é interesse dele. Então é como se fosse uma reunião. A reunião da maçonaria não deixa ninguém entrar, claro. Você não tem nada que te interessa ali. Porque ali é uma reunião como se fosse uma reunião de condomínio. Você não participa da associação dos condomínios, você não participa da igreja, por que você vai participar da reunião? Então, cada sociedade tem o seu também, a sua discrição, ou o seu secretismo. Mas o que vocês fazem lá dentro? Como a gente brincou aqui, né? O pessoal fala que vocês matam crianças, que vocês sacrificam animais, tem ritos pacto, ali né? de pactos de sangue. Vocês fizeram um pacto? Vocês têm algum pacto? Existe algum... Não existe. Não tem. Isso aí tudo é balela, isso aí tudo é gente que não tem conhecimento nenhum sobre maçonaria. E para saber, você perguntou o que vocês fazem na maçonaria. O que vocês fazem lá? Pronto, vamos lá. Cavam masmorras ao vício, buraco e joga o vício dentro do buraco, tapa o buraco e levanta templos à virtude. É isso que faz na maçonaria. Templos pessoa. Pessoa. Trabalhar a sua pedra bruta. A maçonaria, uma comunidade de certa forma, é uma escola de moral. É uma escola de moral. Pode escrever o que eu estou te falando. A maçonaria, além de todo esse esoterismo que permeia e tal, é uma sociedade de moral, de construção do ser social, para influenciar a comunidade, a sua família, enfim. Correto? Então, assim, é isso que faz na maçonaria. O que faz? Ela trabalha o homem interior para que esse homem interior, essa pedra bruta, seja um diamante lapidado. Quando vai se lapidar esse diamante, eu não sei. Cada um tem o seu... O quê? O seu tempo. O seu momento, o seu tempo. Então é isso que é a maçonaria. Chegou aqui para nós, não sei se vocês estão sentindo o cheiro aqui, chegou o Mandu, já chegou aqui para nós aqui. Sodório, já que você veio como
como espectador aqui hoje, o senhor poderia conduzir esses elementos até a mesa aqui, por gentileza? Seu vinho vai por causa da pizza. Aqui, ó. Cada pito do Orão tá Ó, ligeiro, hein? nosso pai veio hoje aqui, ó, trazer, vai pra lá, trazer aqui a pizza. Você que trouxe a pizza, não? Foi o mandu mesmo, né? No caminho. Gente, tá aqui o mandu. Ai, que beleza, hein? Tá aqui, galerinha, mandu, nós já apresentamos no começo. Hoje eles trouxeram pizza pra nós. Hoje nós vamos comer pizza. Deixa aqui na tela, Vitão, mais uma vez aí o link, QR Code, pra galera fazer um pedido e também nos acompanhar nessa pizza aqui também. É nóis. Desculpa ser direto da forma que eu vou perguntar agora, mas se a maçonaria, o propósito dela é lapidar a pedra bruta, por que ela não pega as pessoas que realmente precisam ser lapidadas? Como, por exemplo, um bandido, um usuário de droga, um cara que tá na Cracolândia, enfim. Ou pessoas que têm defeitos de caráter, como todos têm, né? Um cara que tá com problema familiar e tal, mas parece-me que a maçonaria é um pouco mais seletiva. Desculpa também ser direto, não é qualquer pessoa que entra. A gente que tá com o nome sujo no SPC. Tá com nome sujo, tá com problema. Tem Brincadeiras que ganhar à a parte, partir né? de 10 mil reais, É. por exemplo, assim. Por quê? Porque dessa seletividade, que é a palavra. Vocês têm esse ponto de vista? Sim. Não necessariamente, né? Toda associação ou toda sociedade, ela faz uma seleção. Não é qualquer um, como você disse. A pessoa que vai entrar em uma associação, ela tem que respeitar as regras daquela determinada associação. E a maçonaria tem regras. Naturalmente, o que acontece na maçonaria? Um mestre maçom, um membro da maçonaria, nós temos aprendiz, companheiro e mestre, um mestre maçom indica uma pessoa que ele acha que tem um perfil para ser iniciado. Não existe maçonaria que convida, que coloca uma placa convidando alguém para ser... Pela internet. Pela não tem internet. isso. Não tem? Não tem isso aí. Então, assim, geralmente há um acompanhamento de um amigo que indica um amigo, que foi o meu caso. Então, a pessoa que indica acha que aquela pessoa tem um perfil para ser um maçom e para estar junto ali naquela associação, que a maçonaria, diga-se de passagem, é uma associação. Ela está regida, é uma associação. Ela está regida por leis, juridicamente, vamos dizer assim, é uma associação. Ela está regida por leis tanto na Constituição como nas leis que nós chamamos de leis ordinárias, as leis das sociedades, sociedades limitadas, sociedade anônima, sociedade beneficente, enfim. CNPJ. Com CNPJ, com tudo. E as suas leis internas, que seria o seu estatuto interno, os seus regimentos internos, que toda associação tem que ter. Então, a maçonaria é uma associação também nesse sentido. Então, a pessoa que vai adentrar para a maçonaria, ela tem que se submeter àqueles estatutos. Uma vez que você promete, que você submete àqueles estatutos, você está dentro. Então você está dizendo que, por mais que ela seja uma instituição que aprimore uma pedra bruta e que trabalhe nela, ela também tem que ser seletiva, porque não são todas as pessoas que estão aptas e têm um perfil para tal. Então, não necessariamente, a gente tem que entender também que não necessariamente todos que são convidados querem participar. Porque uma coisa é você querer que a sociedade perfeita seria formada por todos os maçons. Tem essa seleção, é claro que tem seleção para escolher quem que vai entrar, mas nem todos querem participar. Nem todos estão no momento da vida que quer participar, né? Conheço pessoas que foram chamadas na terceira vez, agora eu estou aposentado, eu tenho tempo para me dedicar a isso, sei lá, mudei de serviço, mudei de horário, eu consigo encaixar dentro da minha rotina essa participação nas reuniões. Porque a partir do momento que vocês têm uma responsabilidade de participar, né? Então, nossas reuniões, por exemplo, toda semana a gente tem que ir lá, toda sexta-feira a gente tem que estar participando. Tem outras reuniões que são dia de sábado, tem outras que é segunda, terça, e por aí vai. Então, tem que ter a responsabilidade dos dois lados. Isso é importante também. Mas assim, o que precisa para ser um maçom? Eu posso dizer eu quero ser um maçom? Pode. E aí?
Como que eu faço? Eu chego numa loja, eu queria até perguntar depois o porquê loja, né? Mas só para entender, vamos ponto de cada vez. Na verdade, como que eu faço? Eu posso falar assim, eu quero ser um maçom, Mauro. Eu quero entrar para maçonaria, o que eu faço? Na verdade, o pontapé inicial, tradicionalmente na maçonaria, estou falando das chamadas potências reconhecidas e regulares, que tem muitas maçonarias aí não reconhecidas e também não regulares. Tradicionalmente, as potências maçônicas regulares é um padrinho, e aí nós temos a figura de um padrinho, que convida aquele que é de fora, né, que não é maçom, para ser maçom. Então eu não vou lá bater no peito e falar, não, eu quero ser maçom. Agora, pode acontecer de um amigo que sabe que o outro amigo é maçom e aborda aquele amigo e fala, meu, você é maçom, como é que funciona isso? Eu queria participar. De repente dá certo isso daí. Tem um amigo meu maçom de longa data, mais de 30 anos de maçonaria, que até hoje, ele mais de 30 anos de maçom. Ele apresentou até hoje 3 maçons para a maçonaria. Nossa, mais de 30 anos de maçom e apenas colocou 3 maçons para dentro de uma loja? Por quê? Porque ele sempre trabalhou com essa questão de que o amigo dele que tem que pedir para ele como é que funciona, demonstrar interesse mesmo de ser um maçom, né? Então há essas duas possibilidades. Ou, por exemplo, você é meu amigo há 10, 20, 30 anos. Colega de trabalho há 10, 20, 30 anos. Eu posso chegar para você, maçom, você quer participar da maçonaria? Ou você chegar para mim e falar, Mauro, eu poderia ser um maçom? Eu sei que você é da maçonaria e gostaria de saber o que é isso. O que é isso, né? Ele vai chegar e tal. Então, aí tem todo um processo, vamos dizer assim, um processo de sindicância, um processo de conversas, enfim. A esposa tem que, se for casado, tem que aceitar. Então tem um processo, você é chamado. Exatamente. E aí, quando você é chamado, você entra lá na instituição, na loja, vocês vão Antes nos explicar. Faz uma pesquisa, antes na de faculdade, entrar, no trabalho. Antes de entrar, os vizinhos lógico. fazem toda uma pesquisa assim. Nem é necessário, porque o próprio Antecedentes padrinho... criminais, de repente, sei lá. O próprio padrinho, ele é responsável por quem ele está indicando. Se indicar BO, quem tá lascado é o padrinho. É o padrinho. Então, a maçonaria existe essa figura do padrinho por causa disso daí, né? A maçonaria, eu tô falando. Lembra bem isso aí. Maçonaria oficial, que tem muitas maçonarias pela internet, muitas maçonarias não oficiais. Ah, também tem essas tem plágios tudo. aí. Tem alguém ganha dinheiro, né? Tem gente que ganha dinheiro em cima disso. Então, Caramba, cara. as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Acha que está indo, acha que tá indo para uma maçonaria regular e reconhecida e na verdade está entrando numa fria. Certo. Né? Então, por isso que tradicionalmente tem essa figura do padrinho. Logicamente que o padrinho que convive com a pessoa 10, 15, 20 anos, logicamente, se a pessoa tem interesse de entrar para a maçonaria, ela vai entrar para a maçonaria. Então, esse é o procedimento tradicional da maçonaria. Por isso, como o Walter falou, tem todo esse processo. Né? Eu posso te convidar hoje para ir para a maçonaria? Posso. Mas se isso significa que você já está dentro? Não. Porque tem todo um procedimento. Etapas, assim, etapas. Tipo provas, assim. Exatamente. Se você for casado, a sua esposa vai ter que aceitar, Só vai entra ter que casado? Conversar. Não, entra solteiro também. O solteiro tem que saber como que ele trata a mãe, o pai, os irmãos. No caso, a mãe tem que aceitar, os pais têm que aceitar ele na maçonaria? Não necessariamente. Não necessariamente. A esposa, sim. Agora, a esposa, sim. Não necessariamente, por quê? Porque também tem aquela questão, se o padrinho está indicando, ele sabe com quem ele está lidando. Então, basicamente, o padrinho chancela, é como se fosse um fiador. Né? Você vai alugar um apartamento, né? E a pessoa pede um fiador e o fiador vai pagar a sua dívida se você não pagar. Então, a maçonaria, o padrinho, a figura do padrinho é isso. Olha, se pisar na bola aqui, você é o responsável pelo o seu aprendiz, né? Você como mestre, o outro é seu aprendiz. Então, trabalha com essa perspectiva. E essa questão, eu ouvia, né? Que você, para entrar na maçonaria, você tinha que ter dinheiro.
E sendo assim, você ainda multiplicava seu dinheiro. Tipo, para entrar na maçonaria tem que ganhar no mínimo 10 mil. Inclusive, quando você começa a entrar em grupos, né? Porque tem muita coisa na internet de maçonaria, coisa boa. Tem muita coisa boa, inclusive alguns canais de podcast de excelente qualidade. Mas tem uns que são, não necessariamente, como eu dizer assim, não tão bons. E aí, quando você entra num grupo desse, automaticamente já começa a aparecer as propagandas. Eu mesmo recebi alguns, por exemplo, entra pra maçonaria hoje e ganha $35 mil por semana. Nossa! Então, tipo assim... Caramba, que doideira, velho. E aí, quando você dá aquele próximo... Assim, vamos cutucar ver o que acontece, né? Como que funciona? Você tem que dar tanto de dinheiro, que é o golpe, né? Você dá um tanto de dinheiro e eles vão pegar esse dinheiro e sumir. Então, eles pegam fotos de pessoas... Caramba. famosas, sei lá, uma foto de alguma ação lá na Inglaterra, em outro país, aí coloca como se fosse ele, sou presidente de algum setor tal, e infelizmente tem pessoas que... olho grande, né? O famoso olho grande mesmo, o golpe financeiro em todas as áreas é assim, né? A pessoa acha que só eu sou esperto, só eu sou malandro, e aí vou ganhar 35 mil. Não existe isso, meu. Ninguém vai ganhar dinheiro... E você tem que dar dinheiro para ganhar dinheiro? Não existe isso. Mas uma pessoa de salário mínimo consegue entrar na maçonaria tendo uma ficha limpa. Ela tem que suportar alguns gastos. Ela tem gastos. Tem alguns gastos. Tipo mensalidade, dízimo, não sei. O que tem lá? Porque a gente tem a administração da loja, né? Uhum. Existe a administração, tem manutenção do espaço. É como se fosse uma igreja, né? Só que a igreja é mais voluntário. Lá já a gente coloca mais uma mensalidade até para... A gente tem, tipo assim, uma temos esses gastos, né? tem esses eventos, distribui ali pelos irmãos e todo mundo assume. E se o cara não pagar a mensalidade, o que acontece? Nome sujo? Aí já é mais as partes, vamos dizer assim, partes internas de cada loja, porque cada loja tem o CNPJ. Cada loja é uma loja específica. Por exemplo, nós temos lojas aqui em São Paulo que só tem médicos. Caramba. Tem lojas, por exemplo, aqui em São Paulo que só tem engenheiros e arquitetos. E políticos? Eu conheço tem muitos uma políticos, loja... né, que são maçons, né? Nem tem tanto. loja só de políticos? Nem tanto. Nem Tanto? Nem tanto, porque Até porque eles brigariam, né? É verdade, tem essa, né? Muitos políticos entram, mas não conseguem acompanhar, na verdade, a rotina da maçonaria. Porque a maçonaria tem uma rotina. A maçonaria tem muitas obrigações a cumprir. Por exemplo, nós temos várias associações que a gente vira e mexe, ele é da nossa loja, nós ajudamos essas associações. Por exemplo, lá tem um evento na Zona Leste. Nós temos um irmão lá que faz um belíssimo trabalho, né? Eu gostaria até aqui de fazer a propaganda do GEA, né? Grupo Esperança e Amor. Legal. Lá do nosso irmão Milton, que entrega 2 vezes por semana sopão quente à noite e café e tudo mais, né? Fralda geriátrica e tal. Então ele faz um grande trabalho social, né? E esse trabalho social na verdade, ajudado pelas lojas, né? Nós temos, por exemplo, lá na Zona Sul, o Acalanto, né? Que é um orfanato, cuidado pela Igreja Católica, que quem é a mantenedora do orfanato são 2 lojas maçônicas. Então, só que a maçonaria não aparece muito. Muitas das vezes, por exemplo, 50% do Rotariano e do Lions Club é da maçonaria, 50% aproximadamente. Então, mais aparece o Rotary Club do que a própria maçonaria, porque a maçonaria é uma instituição discreta, e ela não quer aparecer, não, eu vou se posicionar como maçom. Então vocês têm um papel de uma associação, tipo assim, como uma associação beneficente, também, que ajuda na sociedade. Então, além filantrópica, vamos dizer, né? Então, além de ter todo um trabalho, eu vou falar como leigo, para ver se eu entendi, tá? Porque eu acho que a galera que está nos acompanhando também tem essa dúvida. Então, a maçonaria, ela é uma sociedade onde as pessoas vão para ser pessoas melhores. É uma sociedade filosófica, se assim dizer. E lá vocês tratam em ensinar uns aos outros a ser pessoas melhores a cada dia. É isso.
E aí vocês arrecadam também para ajudar na sociedade, Basicamente para isso. fazer trabalhos sociais. É isso. Isso. Eu sou um leigo, Exatamente. Mauro. Eu quero saber. Só que velho. nós não falamos assim, não colocamos uma bandeira da maçonaria. Porque tradicionalmente a maçonaria trabalha nos bastidores. Vocês têm poder? O que a mão direita faz, não precisa a esquerda. Aliás, é um princípio bíblico. É um princípio Se eu bíblico. vou ajudar alguém e estou falando, então estou querendo ganhar luzes para mim. E lá Diferente, por exemplo, na Inglaterra, Exatamente. se vocês verem nos últimos uns 2 anos, acho que um pouco mais, teve um atentado terrorista lá e pousou um helicóptero com o símbolo da maçonaria, né? Porque a loja maçônica lá, ela doou um helicóptero para o serviço médico. Você vê Caramba. ambulância, vê em filmes, passa ambulância com o símbolo da maçonaria, que é doações da própria... Estados Unidos é mais comum, né? Mas a cultura britânica, a cultura norte-americana de doação é muito diferente que nossa aqui É no Brasil, por diferente, exemplo. verdade. Eu ia perguntando Você assim... tem biblioteca nos Estados Unidos com nome. O cara... me formei aqui, tô bem de vida, vou doar uma biblioteca, Doa. usa meu nome. Tentando fazer isso aqui na USP e o cara foi praticamente crucificado, né? Até em constituição de cidades e tal, Sim, coisas de exatamente. âmbito muito maior. Eu vou Lá tem citar essa um cultura, exemplo né? para vocês. Eu sou mackenzista há muitos anos. Fiz Mackenzie, fiz teologia, filosofia, pós-graduação, ciência, religião e tudo mais. E fui pastor presbiteriano durante 15 anos na Igreja Presbiteriana do Brasil, presbitério de São Bernardo do Campo, que é onde nós estamos fazendo. Pastor em São Bernardo do Campo e Diadema. Conhecendo as entranhas do Mackenzie, a história do Mackenzie, você sabia que a Universidade Mackenzie, que é hoje a primeira universidade particular de São Paulo, não estou fazendo propaganda para o Mackenzie, mas é a primeira faculdade particular de São Paulo, no top. E dentre as outras, ela está em 3º lugar, né? Ela foi uma doação de um grande homem chamado John Teron Mackenzie, que era maçom. E foi organizada pelos maçons americanos. Então veja que a história da Igreja Presbiteriana passa pela maçonaria. A Igreja Batista. Depois da reforma, né? Nasce a Exatamente. Mackenzie. A Igreja Batista, a mesma coisa. Os primeiros batistas aqui no Brasil foi o missionário Bagby, William Book Bagby. Primeiro missionário batista, era maçom. Aliás, tem uma loja com o nome do Bagby. Uma loja maçônica em homenagem. Do Mackenzie também, John Teron Mackenzie, que é uma loja do GOB, em homenagem ao grande construtor social que era rico advogado, chamado João Teron Mackenzie. Então você vê que a maçonaria tem essa questão também de fazer obras sociais filantrópicas pelo mundo inteiro. Sim. Pelo mundo inteiro, inclusive junto com as igrejas. Nós, por exemplo, tem lojas maçônicas em Sorocaba que ajudam a Igreja Católica. Aliás, não vou citar aqui, mas tem maçons que são ministros da Eucaristia que são atuantes na Igreja Católica. E padres também, que aqui não vou citar para vocês quem são. Sim. Pastores e padres, que não competem. Cita A os maçonaria nomes aí, não pô. pode Cita citar os nome nomes. de ninguém. Mas cita os nomes pra nós aí, pra gente saber, pô. O senhor citou que é presbiteriano, né? E como é que foi, por exemplo, essa experiência de estar na igreja e depois ser um maçom? O seu pastor, a igreja, qual foi a visão dela nessa circunstância? Olha, eu acho que a igreja, ela não precisa eu ficar falando para ninguém, e nunca falei isso na igreja, que eu era maçom. Entendi. E quando as pessoas perguntavam, eu falei, você conhece a maçonaria? Não, então eu também não falo de maçonaria na igreja. Uma coisa é falar nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui. Mas na igreja não se toca nome de maçonaria. E o próprio maçom, ele não pode ficar falando de maçonaria na igreja. Porque a igreja é uma coisa e maçonaria é outra. Mas maçonaria não tem nada a ver com igreja. Nessa questão aí. Nessa questão. E porque a maçonaria é questão de fórum íntimo. Você pode ser cristão e ser maçom.
Você pode ser judeu e ser maçom. Você pode ser presbiteriano e ser maçom. Mas, Mauro, você como, Por quê? como cristão e teólogo, certo? Sim. O que é o evangelho? Não vou te ensinar, você é professor catedrático, você sabe disso, né? O evangelho ele veio trazer o quê? Ele veio trazer os princípios Exatamente. de vida para nos tornarmos pessoas melhores. Exatamente. Através do fruto do Espírito, que você recebe através da graça e tal. Então, o evangelho, ele já a sociedade, vou colocar dessa forma, né? A instituição que Jesus formou, né? Para trazer o quê? Mudanças de vida, nova vida e tudo mais. Mas fazer uma pergunta provocativa. Por que uma... eu preciso da maçonaria se eu Porque já tenho o evangelho? A questão de você ser evangélico, você ser católico, você ser budista, você ser espírita, é uma questão de foro íntimo. Uhum. É você e você. Certo. É a sua subjetividade. Ou seja, eu já sou evangélico, mas eu preciso de algo mais. Seria isso? Essa colocação? Seria isso. Mas Agora, isso que eu estou te perguntando, agora, me perdoe. Agora, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. É por isso que a maçonaria não entra nessa discussão religiosa. Perfeito. Porque cada um tem a sua religião, o seu culto, a sua fé. E lá são abertos. Lá são abertos. A única coisa que precisa ter o quê? É fé. Exatamente. Não pode ser um ateu. Exatamente. Você entrou nessa questão muito interessante, né? Porque o ateísmo a maçonaria não aceita. Por quê? A maçonaria é espiritualista. Tá. Embora não seja religião, mas nós cremos na vida após a morte. Seja lá de que forma que for. Ah, entendi. Agora, eu não vou Então, chegar lá cada um falar tem um pra pensamento você, baseado na chegar sua para você fé, e falar é isso? assim, para você ser presbiteriano, você tem que crer em quê? Para você ser um evangelho, você tem Em que Jesus. crer em Jesus, né? Aceitar as regras da igreja, né? Que nós chamamos de dogma. Ou você tá dentro ou tá fora. Correto? Certo. Ah, a igreja aqui ninguém bebe, então não vou beber. Certo? Na maçonaria não tem isso. A maçonaria não tem dogmas. Tem leis e regulamentos que tem que ser seguidos, aquela coisa toda. Certo? Então, não é uma religião porque não tem dogmas. Lá nós não falamos de salvação. Olha, lá você tem que fazer isso para ter a salvação. Não. Mas na religião, sim. Se você é cristão, você tem que aceitar Cristo, tem que aceitar o sacrifício de Cristo, tem que aceitar a encarnação do verbo para você ter a salvação. A igreja fala de salvação, a maçonaria não fala de salvação. É tipo assim, eu sou cristão, sou evangélico e tenho a carteirinha, não quero desclassificar a maçonaria, pelo amor de Deus, só pra galera entender e ver se eu entendi. Sou cristão, sou evangélico e tenho uma carteirinha de um clube onde eu participo, Clube dos Homens, os Homens Negros de São Paulo, um exemplo. É um exemplo, é isso Os mesmo. Negros Empresários de São Paulo. Exatamente. É um grupo fechado para negros empresários de São Paulo que eu participo. Seria basicamente... Que não tem nada a ver com igreja. Não tem nada nesse a ver. âmbito. Mas deixa eu fazer uma pergunta provocativa, tá? Uma pergunta provocativa. Eu não sei, tá? Inclusive meu pai, que é recém-chegado na maçonaria, ele não abre pra gente essas coisas. Mas eu sei que existe algo... Isso tá na internet, tá? Quando você chega na maçonaria, você é introduzido, tem um nome específico, eu não estou lembrando agora. Você tem um ritual de boas-vindas, certo? Sim, exatamente. Aí nesse ritual você parece que fica de vendado e tal, e aí você professa algumas palavras, correto? É basicamente isso? Tipo, você fala algumas palavras e tal. Eu li mais ou menos algo sobre isso. Aí você fala que está entrando na luz, tipo um negócio assim. Por favor, me corrijam que eu não sei. É basicamente isso? Não. Essas questões, que são questões esotéricas, e lembra bem, esoterismo com S, Tá. E são herméticos, nós não podemos falar. Entendi. Porque só pode dar a conhecer aquele que aceita ser iniciado. Por isso que entra essa questão. Mas por que não fala? Mas tá público, um exemplo. Tem na internet tá essas público, coisas. Na internet tudo a internet cria correto. história. Mas é a verdade, tem internet- relação? A internet... Vou provocar o senhor aqui. Então, não tem Todo nenhuma... respeito, Não, muita coisa, vai. Mas aí que tá. não tem nenhuma relação daquilo que você está falando. Por que ser secreto se é algo tão bom, seu Mauro? Não é tão bom, como você está dizendo, a maçonaria é algo para te ensinar, para te mostrar, para te lapidar,
né? Dentro desse sentido, por que seria secreto? Aí é que... Será que não é nisso que nascem as polêmicas, Nascem da as galera? polêmicas e a curiosidade. Sim. O homem é um ser o quê? Curioso. Curioso por natureza. E eu sou, você já percebeu, Curioso né? por natureza. Há coisas que tem o momento certo de você saber. Há coisas que eu não conhecia quando eu era... quando eu nasci, eu sabia comer? Não. Eu aprendi a comer. Aprendi a falar. Aprendi a expressar algumas palavras. A mesma coisa acontece com uma ordem iniciática esotérica. Tem uma parte psicológica Tem uma... que vai influenciar. Exatamente. Tem uma questão psicológica. Né? Exatamente. Então, isso é para mim. Perfeito. É nesse cada- ponto que se torna delicado de Exatamente. vocês falarem. Perfeito. Cada iniciado tem o seu momento. Ele tá querendo? É isso que você tá querendo? É. Então, olha, você vai passar por uma iniciação esotérica. Essa é a palavra, iniciática. iniciação. Esotérica, Tava iniciática, que só dá-se a conhecer só para quem é iniciado. É por isso que tem vários graus de iniciação. É a mesma coisa você falar, da onde que Jesus morou, viveu dos 12 aos 30 anos? Você vê algum pastor falar sobre isso? Não. Eu quero ver me convidar para falar sobre isso durante o ano inteiro, 2 horas por dia. Talvez escreva um livro de mais ou menos 400 páginas. Porque tem muita coisa que a própria igreja oficialmente na época de Constantino escondeu. Só que se eu falar muita coisa, eu vou colocar toda a igreja cristã, não só católica como protestante, ao escândalo. Então, muitas vezes, isso vai ser importante para a salvação do homem? Não. Se ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, indicado por Deus, que se encarnou e que morreu por nós, amém. Mas se o outro crê que Maomé é o profeta enviado de Deus e tudo que ele falou é verdade, amém também. Correto? Porque cada um de nós vai dar conta diante de Deus. Agora, é aquilo que eu falei para um ateu uma vez, que ele queria entrar na maçonaria, eu falei para ele, mas a dificuldade é que você é ateu. Não é mais fácil você crer do que descrer? E se você chegar lá no céu e encontrar São Pedro na porta e falar, tá vendo aí? Pô, era tão simples crer, né? Para que você foi pensar quanto ao crer? O crer vem do coração. Né? E aí eu fico com aquela frase que religiosamente falando, se existe algo que faz a obra no nosso coração, né? Se existe, algo vai acontecer na minha vida e na sua vida. Então, a maçonaria, ela preza muito por esse lado espiritual da pessoa. Porque cada indivíduo é um indivíduo. Cada ser é um ser. Cada ser tem a sua subjetividade, a sua crença, o seu fórum lá no íntimo. E ninguém pode salvar ninguém. A única época que eu vi historicamente falando que alguém salvou alguém foi quando Deus salvou Noé, a sua esposa, seus filhos e as mulheres dos filhos e os animais. Vamos dizer assim, historicamente falando. Mas cada um é cada um. Nem o pai, como diz lá o profeta Daniel, levará a maldade do filho e nem o filho levará a maldade do pai. Então a maçonaria é isso, pega o homem na sua subjetividade. Se ele quer, vai entrar. Se não quer, não faz diferença nenhuma, porque a maçonaria não procura ninguém para entrar nela. Sim. Né? Por exemplo, e para nós não interessa se você entrou ou deixou de entrar. Entendi. Correto? Por quê? É por isso que entra na sua pergunta. Mas a maçonaria tem poder? O poder está no próprio homem. Eu vou reformular essa pergunta, vocês vão entender onde eu quero chegar, em questão de poder, tá? Em volta da sociedade, pode falar. Com relação à crença, a maçonaria, por exemplo, eu sou gnóstico. Eu posso entrar na maçonaria? Sim, Porque eu não creio creio propriamente em um Deus, né? Deus como nós entendemos. O gnóstico, ele crê em tudo, né? Tipo, na criação, crê na natureza. Depende, porque o gnosticismo é o conhecimento. A gnose vem do grego. Gnose significa conhecimento. Né?
O agnóstico é aquele que não tem... O agnóstico não crê. Não crê. Não crê. Então O seria a palavra agnóstico. O gnosticismo, na sua essência, quando ele nasceu ali no século II, né, entre o primeiro século e o segundo século, eles acreditavam em Jesus, inclusive, os gnósticos. Só que eles entoavam um conhecimento a mais, um conhecimento que as pessoas não tinham. Basicamente isso. Seria porque muitas coisas perdeu, né? Atanásio, que foi um bispo da igreja da época da igreja antiga, e Lino, e o próprio até o Santo Agostinho, que era um gnóstico também, não deixou muita coisa escrita sobre a história da igreja naquele período da igreja nascente, né? Inclusive os evangelhos, para você ter uma ideia, falando sobre os evangelhos, quando Pedro e João se apresenta diante do Sinédrio, lá em Atos capítulo 4, literalmente no grego, né, a palavra na tradução do grego para o português e eles eram homens iletrados, ou seja, não sabia nem ler e escrever, e deu um grande discurso diante daqueles fariseus do Sinédrio, não é? Sim, então, sim. E o que você me fala se Pedro escreveu os livros ou se foi João que escreveu? Aí que tá. É que foi passado para nós que é livro de Pedro e livro de João, que na verdade não são. Foi o apóstolo Paulo, foi Apolo, foi o próprio Marcos, que era sobrinho de Pedro, que escreveu aquilo que ele dizia. Então, muita coisa da gnose grega, ela entrou pelas portas da igreja para poder realmente trazer a igreja para um conhecimento. O conhecimento, por exemplo, da encarnação do Verbo. Quando você abre o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1 em diante, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque sem ele nada que foi feito se fez. É uma cópia literal de outros evangelhos apócrifos, escondidos, vamos dizer assim, né? Que é um evangelho gnóstico do grego puro, da filosofia grega pura. Né? Agora, isso não cabe a mim ficar tentando descartar o Evangelho de São João, porque atribui-se a ele, e é um dos mais ricos evangelhos dentre os 4, né? Que é o Evangelho de São João, que fala sobre a historicidade de Cristo, sendo ele um espírito que se encarnou, né? Então, esse conhecimento da gnose é interessante, né? E quem é agnóstico não vai crer que isso aí aconteceu, coisa e tal. Então, né? o que o Tito perguntou é o seguinte, né? Você tem que ter uma fé. Sim, ponto, é isso. Não necessariamente. Não necessariamente. Não, digo assim, para ser maçom, você tem que crer, ter uma religião. É Não. isso. Não necessariamente. Não necessariamente. Tinha que estar... Explica melhor. Eu aprendi as palavras. Você tem que acreditar que existe algo além da matéria. Entendi. Tipo, crer no espiritual, no que é espiritual. Exatamente. Entendi. Isso aqui não é uma matéria, um copo? O copo tem o quê? Água. Mas essa água é o quê? Essa água é H2O, não é a fórmula? Sim. Acho que é 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, não é isso? Na química, não é isso? Mas aí Só isso tem aí. história, Eu né? faltei Me nessa fala uma aula, coisa né? assim. 2 de hidrogênio e uma de oxigênio. É isso mesmo, né? Então, assim, é a mesma coisa, né? Existe mas eu vejo o oxigênio, eu pego no oxigênio? Não. Mas você acredita que... Mas eu sinto o oxigênio. Que inclusive é o símbolo. A água é o símbolo mais precioso da vida, né? Sim. A água. Sim. Nosso corpo parece, doutor Dori, acho que é 75% de água, né? Sim. Sem água, o homem não sobrevive. Sem água o homem não sobrevive. Então é a mesma coisa. Então existe algo além da matéria e dos nossos sentidos, que nós chamamos no grego de metafísica. Ou seja, meta no grego é além, física além do físico. Então a maçonaria, ela crê nessa vertente filosófica. Eu queria reformular aquela pergunta sobre poder para você. Só encerrando essa parte do assunto. Assim, Nós fomos longe, né? Fomos Mas longe. é gostoso. Muito gostoso. É que meu papel aqui, o senhor sabe, eu sou cristão, né? E Tito, meu papel, assim como vocês, né? Somos cristãos.
Assim, é que meu papel aqui, nesse nosso programa, não é impor a minha posição. Em nenhum momento, em nenhum episódio, eu chego aqui e falo... aqui não é um âmbito de discussão ou debate. Que é gostoso um debate também. Legal, Poderíamos debater, precisamos marcar um dia. Mas assim, a minha compreensão, professor Mauro e professor Walter, é o seguinte, a minha, Timóteo, tá? Não, eu penso o seguinte, a partir do momento que eu recebo o evangelho, tá? Os senhores podem até dizer, não, você está muito fechado, mas é a minha posição. A partir do momento que eu recebo o evangelho, como vocês me explicaram, não tem nada a ver igreja, religião com a maçonaria. É uma sociedade, eu entendi perfeitamente. Eu digo assim, a partir do momento que eu recebo o evangelho, na minha opinião, eu não preciso de mais nada que acrescente algo positivo para mim, porque o evangelho ele é suficiente para me transformar, para me lapidar, para me dar um sentido de vida, para me dar um horizonte, me dar um norte e me promover a vida e a paz. É minha opinião. Sim. Baseado naquilo que eu acredito. Né? Então, é por isso que eu te perguntei. E eu já queria encerrar falando daquele assunto do poder, que você vai entender onde eu quero chegar. Você como cristão, teólogo, pastor da presbiteriana, cresceu ali naquele ambiente, foi difícil para você, você recebeu muitas críticas, muita gente falou, pô, o Mauro virou maçom e tal, como que foi isso, cara? Eu não, sinceramente, o maçom, ele é discreto e eu não toco de assunto. Quando o irmão chegava para falar de maçonaria, simplesmente eu não falo de maçonaria, estou falando aqui com você, que é um bate-papo, que é um podcast, que vai pro ar, coisa e tal. Mas essas questões mais capciosas que a pessoa quer entender, é uma coisa que a pessoa não vai entender. Perfeito. Só vai entender o que é maçonaria quem entra e quem está lá. E você não bate boca. Exatamente. Por quê? Porque cada um... Mas cita um pastor famoso aí que é maçom aí, pode falar pra gente aí. Como você falou agora, né? Cita aí, Mauro, vai. Todo mundo quer saber. Eu vou falar agora. Como você falou, que o evangelho é suficiente para você, amém por causa disso. Amém. Né? Você não precisa da maçonaria. Quer dizer, você não tem interesse na maçonaria. Né? Só nos meus tios que puderem pagar uma viagem para mim, bom princípio de final do ano. Você deu um exemplo muito claro. Por exemplo, a pessoa que vai entrar, ela tem que ter interesse de entrar. Perfeito. Até porque a maçonaria não é igual a igreja que busca o quê? Busca adeptos, busca... porque o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, então virá o fim. Né? Nós vamos pregar o evangelho. Talvez comece a pregar o evangelho na sua casa. No caso, assim, eu sempre falo com as pessoas... Primeiro para si mesmo, né? E pra amar si o mesmo, próximo como a ti né? mesmo. Tem muita gente aí pregando o evangelho. Eu amo o próximo e tal, mas esquecendo da sua própria casa, né? Na palestra lá sobre maçonaria e família, né? Eu falei, a maçonaria preza pela família, então não adianta você estar brigando com a família e vir para a loja. Resolva as questões que você tem na família primeiro. Então, assim, é salutar e é positivo, né, que a pessoa ame quem está mais próximo. Né? Como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti. Quem está mais próximo de você? É a pessoa com quem você trabalha, é a sua família, se for casado, é a sua mulher que está mais próximo. Para depois amar as outras pessoas. Seus filhos, viu, pai? Exatamente. Amar os seus filhos, viu? Por exemplo, eu entendo, eu não quero comparar a maçonaria com a religião, mas o meu pensamento. A religião, ela não é que se limita, ela fica muito no teto de Cristo, tipo mundo, sociedade, fé e Cristo. Eu entendo que a maçonaria não é uma religião, mas até que ponto leva o saber da maçonaria? Por exemplo, vocês expandem o conhecimento, tipo alienígena, planeta Terra, outros planetas, constelação. Que nível do conhecimento da lapidação a maçonaria leva o homem? Eu creio que é o seguinte, há uma evolução do pensamento e da própria civilização. A ciência, diz um profeta, me parece que Daniel, se multiplicará. Então, a cada momento da história humana, há uma evolução necessária. Quando surgiu o vírus
o Covid-19, que é um vírus da família da gripe forte, coisa e tal, né, dessas famílias aí, da Covid, o que os cientistas fizeram? Eles debruçaram na pesquisa. Vamos ver a variação do vírus, vamos ver o que ele causa, vamos ver como é que ele causa, vamos ver tudo isso daí, é uma doença respiratória, e tal. Pegou no pulmão, vai ferrar o pulmão, temos que descobrir a vacina. E graças a Deus, que os cientistas, mesmo alguns não acreditando na existência de Deus e no Ser Supremo, na metafísica, eles fizeram a vacina. Uma com 70%, outra com 40%, sei lá, mas dizem que é boa para tomar. Correto? Então a ciência está se multiplicando a cada dia. Sim. Antigamente, na Idade Média, se falava que a Terra era o quê? Era plana. Sim. Aí quem disse que a Terra era redonda e que girava em torno do Sol? Lá um cientista que, através de Kepler e Newton, né, que foi o Galileu, que veio depois, falou, não, a Terra é redonda e gira em torno do Sol. Newton já fez os cálculos, não foi? Ele foi o quê? Massacrado pela igreja, condenado à morte. Nossa. Sim. Então essas ideias, elas surgem certamente para consolidar o pensamento de Deus sobre a humanidade. Há muita coisa entre o céu e a terra que eu não sei. Correto? Agora, a questão da fé, da sua religião, é uma questão do seu fórum íntimo. Aliás, quando vocês tiverem filhos adolescentes, eles vão chegar à idade da pré-adolescência e adolescência e falar, não, eu não creio mais nesse Deus que você me apresenta. Talvez por vários fatores. E aí? Porque depara com muita coisa, com muito pensamento. Sim. E principalmente com outros pensamentos que vai contra o pensamento cristão. E que está fazendo, inclusive, muitos adeptos a partir da década de 50 para cá. Certo? A religião na Europa, por exemplo, está sendo esquecida. Um continente que foi totalmente cristão, tanto protestante como católico, que hoje precisa ser, se queres uma Europa cristã, tem que ser evangelizada, né? Reevangelizada, né? Então, tanto a igreja católica como a igreja protestante na Europa, né? Se queres, como diz um missionário, que eu não me lembro o nome, falou essa frase muito bonita que eu guardei, se queres a Europa cristã, tem que ser reevangelizada. Então, há uma evolução necessária do pensamento. Aí você vai discordar que isso tudo seja a consolidação do projeto de Deus para a humanidade? Quem pode me dizer que não existe alienígenas? Uhum. Quem foi o Marte? Marte não é um planeta depois da Terra? No nosso sistema solar? Quais são os planetas do sistema solar? Só uma estrela, hein? Que rege esse sistema que nós chamamos de Via Láctea. Parece que nós chamamos de Via Láctea, é leite, né? Mas não é. Né? É todo um sistema de bilhões e bilhões de anos, né? E que os planetas foram nascendo e alguns deles foram morrendo. Vem lá o Sol, depois Vênus, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já diz o cientista que Marte já teve vida. E para onde foram esse pessoal que morou em Marte? Os marcianos. Então há coisas que a ciência ainda não comprova. E muitas delas não vão nem entender. É a mesma coisa você, né? Que é cristão. Eu estava discutindo com uma pessoa da igreja adventista, muito sábio, pastor e tal. Ele falou, não, realmente o paraíso será na terra, né? E eu falei para ele, olha, pode ser que seja, pode ser que não, porque existem outros mundos além da Terra. Sim. Nós estamos falando de 9 planetas. Outras vidas, né? Além Por dessa exemplo, Terra. Plutão hoje não é mais um planeta. Então nós, se tínhamos no sistema solar 9 planetas, hoje nós temos 8. Porque o último planeta, né? Depois Marte, Urano, Saturno, Netuno e Plutão já caiu da categoria de planeta. E já tem outros cientistas estudando para voltar a ser planeta. E tem outros sistemas solares de outras estrelas. Uhum. Agora, que imensidão de universo é esse?
Então, por isso que dá para a gente pensar nesse sentido, né, que somente um grande arquiteto do universo, que na maçonaria nós chamamos Deus assim... Arquiteto do universo. É arquiteto do universo. O que é um arquiteto? É aquele que faz um projeto. Por exemplo, você contrata um arquiteto para fazer sua casa. Ele não, a casa não está pronta, mas ele vai visualizar a sua casa, vai traçar com a sua caneta, com o seu lápis, e vai mostrar para você, olha, é desse jeito que você quer? O arquiteto. Então, o Deus é esse que escreveu, estava na sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo, sabiamente, quando escreve aos Romanos, ele pergunta, quem conheceu a mente do arquiteto de Deus? Alguém deu a ele conhecer alguma coisa? Por isso que ele fala, ó, profundidade da riqueza e do conhecimento e da sabedoria, né, do Senhor. Porque ninguém deu a ele o conhecer. Lá quando vocês se referem à religião, a Deus Supremo, vocês utilizam o arquiteto. Pode ser o supremo arquiteto do universo ou o grande arquiteto do universo. Arquiteto. A ideia é que existe, na ideia teísta, um ente. E na ideia deísta, que existe uma força ou um espírito que comandou tudo isso daí. Por isso, arquiteto, por isso que tem aquele símbolo da maçonaria. Explica pra gente esse símbolo, o que ele significa. Parece que é um compasso ali, né? É a simbologia de pedreiros, né? Porque o compasso tem... O pedreiro não usa o compasso e o esquadro. Certo. Não só o pedreiro, mas o carpinteiro, enfim, várias profissões, né? Usa. Então, né, a gente cria essa simbologia. O logotipo da maçonaria conta disso. A relação com os pedreiros. Exatamente. Essa simbologia para expressar coisas que o iniciado vai compreender. Quando você olha, por exemplo, alguém passando numa igreja católica e faz o sinal da cruz, o que significa? Uma identidade. Olha, aquele cara é católico. E o protestante não faz? Deveria fazer, porque o sinal da cruz, no início lá da idade antiga da igreja, Santo Agostinho, São Gregório e tal, de Nazianzo, era um sinal de identidade, não era de proteção. Por isso que João Calvino, lá o reformador, falou, vamos tirar isso daqui, porque isso aqui já virou um fanatismo, né? Sim. Uma coisa que protege. A materialização de uma fé, embasada numa ação, né? Então a mesma coisa, a simbologia. Quando você vê a Volkswagen, por exemplo, tem qual símbolo? O W, né? O W lá. Então quando você vê aquilo no carro, você já relaciona né? com alguma coisa. E tem um grande psiquiatra, psicólogo e tal, que é sucessor de Freud, o Jung, que ele fala sobre a simbologia, né? A simbologia, inclusive, da cruz, da suástica, de tudo do triângulo, né? Então, o homem necessita do símbolo, né? Sim. E aquela simbologia representa alguma coisa. Você olha para a cruz, representa o quê? Jesus. É Jesus, é o Cristo que ressuscitou, não está mais pregado na cruz. E é interessante que vocês comentando tudo isso aí, né? A cabeça vai girando aqui. E eu lembrei de uma aula que eu tive de educação religiosa, lá na 5ª, 6ª série. E aí o professor falou assim, o nada existe, né? Quando se fala de Deus, Deus é tudo, né? Deus é tudo. Deus é tudo, está em todos os lugares. Mas aí, o nada existe? Aí o pessoal, né? 5ª, 6ª série, você fica meio assim, é uma reflexão, acho que vale para hoje também. Aí falou assim, vamos supor que a gente está no planeta Terra. Aí você sai, aí você olha para fora, tem vários planetas. Aí você continua, vai seguindo. Aí chegou lá no fim lá do universo. O que tem depois? Nada. Então nada existe. Ele provou que nada existe, né? O que tem depois? Nada. Então nada existe. Então nada existe, pô. E é interessante porque a fluidez, né, do pensamento não quer dizer que, por exemplo, até essa questão do Deus, que cada um vai ter uma definição diferente ou muito próxima, independe da religião, né? Quando você estuda um pouco de religião comparada, você vai encontrar o mesmo ensinamento de Jesus Cristo lá com Buda, né? Nas religiões indianas. Então, assim, não é alguma faísca, né? Alguma faísca está espalhada pelo planeta Terra, né? Você vai pegar os indígenas falando a mesma coisa, que tem a mesma história de Noé dentro das tribos.
Então, assim, é muito mais, tá, no meu ponto de vista, é muito mais do que simplesmente o que eu penso acabou. Acho que tem muito mais. Se limitar, né? O ser Limitar limitado. o conhecimento, né? Tem uma passagem bíblica muito interessante de Abraão, quando faz aquela caminhada saindo da Pérsia, que hoje é o Iraque, né? E a Arábia. E Abraão era da cidade de Ur, mas era descendente era semita, né? Era descendente de Sem. E ele faz aquela caminhada sentido Canaã. E lá, próximo a Canaã, que hoje é Israel e aquelas cidades lá e tal, que é na nossa época agora, ele encontra um homem chamado Melquisedeque, né? E ali... Rei de Salém, né? Rei de Salém, que Salém é que? É o Jerusalém. Né? Embora Salém ficava um pouco mais alta, né? É a parte alta de Jerusalém, que é a parte antiga, né? De Jerusalém. Então, o que Abraão fala para Melquisedeque? Ele fala que Melquisedeque era o representante, quando ele pergunta para ele, quem é você? Em outras palavras, na linguagem de hoje, eu sou o sacerdote do Deus vivo. E o que Abraão oferece para ele? Pão e vinho. Aliás, o pão e vinho... Ceiaram ali, né? Ceiaram ali. Ceiaram. E isso vem representando... Primeira ceia legal, né? Primeira ceia, na verdade, legal, né? Celebrada ali como uma festa do encontro de dois, vamos dizer assim, dois patriarcas, um patriarca e um sacerdote do Deus vivo. Agora, de onde que o Melquisedeque teve essa percepção desse Deus vivo? Se o Deus já estava com Abraão ali, fazendo as revelações e tudo mais. Aliás, tem muitas coisas de Abraão que nós, os cristãos, não sabemos, né? Os descendentes de Quentura, e os outros filhos que Abraão teve, inclusive, para nascer a nação indiana, por exemplo, né? Tem muita coisa aí. Muito interessante, hein? Tem muita coisa aí. Então, de que Deus vivo que Melquisedeque estava falando? Por isso que um livro que eu acho muito interessante para vocês lerem, de um missionário que foi para a África e tal, e ele encontrou, ali ele relata, eu encontrei a presença viva de Deus em tribos que fazem outros rituais que não são cristãos. Só que interessante. Que livro que é esse? O Totem da Paz. Depois você compra e lê esse livro. O Totem da Paz. E tem também o Fator Melquisedeque. Eu já li esses livros há mais de 30 anos atrás. O Fator Melquisedeque eu já li há alguns anos. Então, assim, são coisas que, por exemplo, você fala, o milagre das línguas, por exemplo, né? Então, para você discutir religiões, por exemplo, você tem que conhecer um pouco, assim... tem um missionário que ele foi lá para Gana, que é um país africano, muito pobre. A esposa dele é enfermeira, né? E, na verdade, serviu como médica ali durante 5 anos naquelas tribos de Gana, né? E ele sabia pregar. Ele chegou numa tribo, numa bela tarde, ensolarada e tal, conta a sua história, e ele sabia pregar em inglês. Só que a língua lá da tribo não era nem o francês nem o inglês. Era um dialeto. Dos africanos ali. Caramba. Ninguém entendia. Só eles. E ele olhou para o céu e falou com Deus, como que eles vão entender uma pregação? Nossa. Então ele falou, ao invés de falar em português, eu vou pregar em inglês. Sabia fluentemente. Pregou em inglês e toda a tribo entendeu o que ele estava pregando. Aí que entra a questão muito debatida, inclusive... Línguas, né? Inclusive no movimento neopentecostal e pentecostal, questão... Inclusive eu escrevi várias matérias sobre isso, lá de Atos 2 e depois Atos mais à frente, a questão de línguas, que ali ocorreu verdadeiramente aquilo que nós chamamos de algo sobrenatural. As pessoas entendendo o evangelho em uma língua que não era a língua falada pela tribo, né? Então há coisas curiosas dentro da religião que não está dentro de uma caixinha como essa caixinha de pizza, que nós sabemos o sabor, né? Exato. Aqui tem 4 queijos e aqui tem a pizza de calabresa
com azeitona e a massa de trigo. E tá dentro de uma caixinha, você vai comer isso. Já na religião, são coisas extraordinárias que existem nesse campo da E o espiritualidade. maior erro é a gente afirmar algo e dizer que aquilo é a premissa. Exatamente. É por aquilo isso, é o que eu penso é exatamente, certo. Né? é por isso, errado, né? para concluir, que eu acho que nosso papo aqui tá longo, é por isso que a maçonaria não se prende naquilo que você crê. Você pode crer naquilo que você quiser, desde que você aceite que existe algo além dessa água física que está aqui na minha mão. Boa. Correto? Que tem aqui um componente, que é o oxigênio. Que aprendi hoje. O vento sopra. De ciência aí, O viu? vento sopra para onde? Onde o quê? quer. Onde quer. E ninguém sabe. Onde É. que vem o vento? Eu vou pegar o vento. Eu vou. Tá, ninguém sabe. Boa. Top. Boa. Vamos para algumas perguntas, né? Vamos. Eu tenho uma pergunta para Faz fazer. essa perguntinha. Faz essa perguntinha, porque só que eu complementar aquele assunto lá, que o Walter falou do poder. Só ia O dizer poder tá bom, faz. Eu só ia fazer o seguinte, Tito. Walter e Mauro. Quando eu falei que vocês têm poder, é uma pergunta no seguinte, porque vocês falaram, os primeiros presidentes que tiveram aqui no Brasil foram maçons, né? Eu vejo, por exemplo, em algumas cidades, você pega Santo André, por exemplo, você pega São Paulo, você pega São Caetano, as divisas, tem ali estátuas da maçonaria. Então, quando eu pergunto sobre poder, eu quero dizer o seguinte, vocês têm influência, e aí, pegando um gancho nisso, eu sei que existe um movimento que o Tito vai perguntar, eu já até sei que é uma pergunta que ele marcou, eu não vou entrar na parte do Illuminati, vou deixar com você. Não, mas pode seguir, tem Illuminati- outras perguntas. E aí vocês, depois de responder isso, quero que vocês falem sobre os Illuminatis, porque tem muita gente que confunde. Mas vamos uma coisa de cada vez. Que Vamos até lá. mesmo usa o mesmo símbolo do olho. O olho do olho, Illuminati, tá. já tem na Mas- maçonaria. Isso. Mas vamos lá, a galera que está nos assistindo aqui, pra gente pegar bem essa bagagem. Quando eu digo poder, eu quero dizer o seguinte: vocês têm influência na sociedade, no âmbito de política, no âmbito social. Porque, como um exemplo, por que tem estátuas da maçonaria em vários lugares aqui mesmo do ABC, em divisas de regiões? Vocês mesmos relataram que há muitas pessoas poderosas que estão na maçonaria, os primeiros presidentes do Brasil foram maçons. É nesse sentido, a maçonaria hoje é uma força, vocês têm poder, vocês têm influência. É nesse aspecto que eu quero perguntar. Peguei vocês, né? Não, eu creio que atualmente a maçonaria tem a mesma força que tem, por exemplo, o Sindicato dos Auditores. Né? Dentro do meio deles, por exemplo, vamos escolher alguém para ser um candidato a deputado e vai defender determinadas pautas, por exemplo. Não existe uma mesa gigante com um monte de velhinhos. Vamos determinar que o pessoal vai vestir tal coisa ou vou fazer tal coisa. Cortando o pescoço de bode ali, Isso, fazendo não sacrifício. tem essa força, né? No período anterior, essa influência veio mais por causa que eram pessoas que, queiram ou não, tinham maior poder aquisitivo, né? Tipo, pensar. E conhecimento. E desse poder aquisitivo maior, eles tinham mais acesso à educação, e a educação transforma, né? Sim. Verdade. Então, verdade. se você pensar dessa forma, né? Hoje, infelizmente, o sistema de educação está equilibrando todo mundo para baixo. Né? Então, se a maçonaria tem esse poder todo aí, infelizmente não, né? Mas tem pessoas, por exemplo, como a gente já falou aqui, tem as pessoas que são maçons e é incentivado que as pessoas sejam atuantes, né? Elas são mais ativas na sociedade. Então, eu participo de associação comercial, mas não necessariamente que eu tenho o poder de ir lá e transformar a associação comercial. Mas talvez eu encontre outras pessoas e as ideias se auxiliem para fazer esse movimento. Mas não é a maçonaria que está fazendo isso, são pessoas que têm ideias semelhantes, né? Uhum. Então, a associação comercial, tem a associação dos médicos, sei lá. Então, provavelmente alguém se encontra ali, tem conhecimento próximo, as pessoas se identificam, né? Diferentemente do que falam aí, os opostos se atraem, na realidade as pessoas que têm, são mais conectáveis estão andando juntas, né? Então, se as pessoas
se formam essas ideias próximas, elas vão tentar buscar algo melhor, né? Então, por exemplo, lá perto da minha área tem de São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, Zona Sul, tem o Conselho de Segurança lá. Então lá tem maçons porque as pessoas têm, mas como assim tem maçons, tem católicos, tem protestantes, e não necessariamente são eles que vão dominar e vão acabar com o tráfico. Não tem. Você tem que seguir dentro da lei, você tem que seguir as regras, e isso aí nem sempre vai no tempo que a gente quer, ele demora um pouco mais do que a gente queria, né? E a maçonaria... Não existe esse poder. O vice-presidente hoje é maçom, né? Sim. Sim. E ele não tem esse poder todo aqui. E eu vou perguntar de uma forma leiga, tá? Tá. A maçonaria, ela anda em um conjunto com os Illuminatis, que a grande massa entende que é os poderosos do mundo. Tem a famosa agenda global. Deixa eu falar para você uma coisa. Illuminati não existe mais. Se existia, é falso Illuminati. Illuminati foi principalmente a família dos Rockefeller. Existiu mesmo. Na Alemanha existiu. Era um braço, na verdade, do poder financeiro da Alemanha. Era um braço do poder financeiro da Alemanha. Que arrebanhou, na verdade, em vários países alguns banqueiros, meia dúzia de banqueiros. E Rockefeller era maçom, fez uma sociedade mais restrita para os homens mais ricos do mundo na época. Tipo a loja dele. Exatamente, como se fosse uma loja dele. E se diz uma loja de Illuminati. Ah, entendi. Com algumas regras que são semelhantes às regras da maçonaria, com iniciação, e tudo, com os graus necessários, correto? Mas esse movimento simplesmente ele foi extinto. É um clube do whisky. Foi extinto, o clube dos bodes, né? Da cerveja. Basicamente isso. O que ficou foi essa ideia, olha, Illuminati está dominando. Não existe. Na verdade, não existe. Não existe. Oficialmente não existe Illuminati no mundo. Aí isso não tem nada a ver com a maçonaria, mas lógico. vocês acreditam que existe algum poder que domine, que influencie politicamente nos resultados globais? Eu acho que os resultados globais hoje passam pela educação e economia. Uma está atrelada à outra. Tudo que você fizer hoje está atrelado à economia. Há uma interdependência de uns países com outros. Escrevi um livro recentemente chamado Maçonaria e Globalização. Legal. Uma ideia que já vem lá desde Kant, 1740, por aí, né? Lá bem antes, quando surge lá na verdade, o Illuminati é a mesma coisa, a expressão é iluminismo, né? Aqueles que têm grandes ideias para mudar o mundo, vamos dizer assim. Né? Como foi numa parte da história, o iluminismo. O que era o iluminismo? São os iluminados para mudar o mundo, o retorno à ciência, o retorno ao estudo, o retorno ao conhecimento, o retorno aos clássicos. Então, a globalização é um produto desse pensamento. E a maçonaria, ela é esse pensamento global. O que se faz em uma loja lá por exemplo, em Gana, na África, não importa de que loja que é, se eles têm até banco confortável como esse, mas é a mesma coisa que faz na grande loja da Inglaterra. Entendi. É global nesse sentido. E o pensamento da maçonaria é global, né? Promover o quê? Promover a paz entre os povos, que é um pensamento iluminista, e promover, inclusive, a interdependência dos países, cada um na sua soberania. Ninguém vai tirar a soberania do Brasil. Cada um com a sua língua, com o seu costume, né, como nação. Cada nação na sua, cada um no seu quadrado. Mas há essa interdependência. Vê o que o vírus, por exemplo, causou. Surgiu na China e causou um mal em todo mundo. Veja a guerra que está existindo na Rússia, por exemplo. Atinge o globo, porque a Rússia e a Ucrânia são os maiores produtores de fertilizantes no mundo, né? Fertilizantes no mundo. Se não fosse a Ucrânia,
né, e a liberação desses insumos para a China, inclusive para o Brasil, nós já estávamos tendo agora uma crise alimentar no mundo, por causa de uma guerra entre dois países. Veja a interdependência econômica que existe entre as nações. Então, quando se criou a ONU, foi para promover, na verdade, a maçonaria também teve um papel muito importante na ONU, na criação, formação da ONU. Porque ela pensa, nós pensamos assim, o homem é igual, o sangue que corre na sua veia, que corre na minha, corre na dele, corre na veia do africano, na veia do alemão e na veia do latino. É a mesma coisa, do índio. É a mesma coisa. Por que essa discriminação? Por que esse não me toque? Por que essa crença que um é melhor do que o outro? Somos todos iguais perante Deus. Verdade. Acabou. E perante a lei acabou. Também, hein? Por isso que a maçonaria entra nessa questão filosófica de promover o quê? A fraternidade entre os homens. Por quê? Porque nós todos somos iguais. Certo. É isso correto? Aí. Então é isso. Titão, solta a pergunta aí, Titão. Eu vou gente, estamos finalizando aqui. Finalizando, vamos acelerar nas perguntas tem aí. Muita coisa para perguntar. Tem um repeteco. Vamos fazer um repeteco. Vai ter um repeteco. Mas vou direto ao ponto. Se vocês aceitarem, né, obviamente. Vou direto ao ponto. Minha agenda não tem problema. Fechou. Mas aí a gente traz um bode, mas não pra cortar, viu? Passar. Pra fazer um churrasco, pra gente assar. Viu, sim. galera? Posso fazer? Pode sim, Titão. Um casal gay pode ser maçom? É uma pergunta capciosa, viu? Primeiro precisa entender o que é gay, né? Sim. Segundo, precisa entender o que é homossexual. E terceiro, precisa entender se eles vivem em família, né? Hoje a maçonaria tradicionalmente não aceita casais, a maçonaria no todo, não é? Tá. As potências não aceitam, sei lá, pode até ser que um dia, né? Não estou aqui prevendo nada, pode até ser que um dia aceite, mas a maçonaria, ela oficialmente não aceita. Mas, por exemplo, já está tendo mudança nesse sentido. A maçonaria da Inglaterra já aceita o transexual, né? Então já tem mudanças. Boa. Um cara maçom trai a esposa e o pessoal da loja fica sabendo. Há alguma punição? Tipo, o cara é excluído por um tempo? Porque assim, entende-se que a maçonaria tem esses deveres, esses direitos bem família. Tipo, parece meio que uma parada italiana, né? Máfia italiana. Se o cara trai a mulher, vai trair qualquer pessoa, digamos assim, né? Tem alguma punição dentro disso? Da traição? Não, tem as regras específicas da ordem, né, da loja e da grande loja, ou do Grande Oriente, vamos dizer assim. É claro que quando um irmão dos quadros da loja comete esse tipo de coisa e causa um escândalo na família, porque são coisas privadas, por exemplo, individuais. Por exemplo, existe uma relação conjugal que não se dá a conhecer para ninguém. Correto? Correto. E ninguém precisa ficar sabendo de nada. Então, há coisas de fórum íntimo, tanto da pessoa como do casal. Coisas que o casal jamais vai falar com outras pessoas. Né? Agora, se chegar ao conhecimento e isso gerou um escândalo para a vida daquelas pessoas, para aquela família, é claro que esse irmão, como existe um comprometido, né? Tipo um gancho, e tal, um banco, como na igreja. Assim, se ele comete irregularidades ou crimes, sim, ou coisas agora, fora todos do ambiente todos nós, como seres humanos, estamos suscetíveis a qualquer deslize na nossa vida. Aliás, não tem ninguém perfeito, correto? É por isso que nós somos uma pedra bruta que todo dia devemos nos lapidar cada dia. Né? Então, assim, é claro, né? Problema de família e coisa e tal, o primeiro passo que você tem que fazer é resolver entre o casal. Aliás, nas igrejas você tem esse trabalho, né? Sim. E o próprio Jesus falou, vai lá pedir perdão primeiro lá, resolve entre eles, se não aceitar, chama testemunha e tal, e vai fazendo isso para que as coisas se acertem. Perfeito. Correto? Porque ninguém é perfeito, né? Então, nesse caso, sim, se causar um escândalo e tal, e a situação, aí com o irmão,
vai dar o ombro amigo. Olha só. Não é condenar. Quem somos nós para condenar alguém? Se o próprio Cristo não condenou a Maria Madalena, lembra dessa passagem? Lembro, Os caras tudo perfeitamente. fariseu lá, não, vamos jogar pedra e tal. O que aconteceu? Que não tem pecado. Ah, vocês não têm nada não, vocês não devem nada não, né? Quem não dever nada, atira a primeira pedra. Foi saindo, diz as escrituras, do mais moço até o mais velho. Saiu fora todo mundo, os fariseus. Então, quem somos nós para julgar? Eu não sei se vai dar para vocês falarem em 10 minutos, né? Mas nós tínhamos muitas perguntas aqui, por isso que é até importante vocês voltarem. Mas eu quero fazer 3 perguntas, assim. O Tito ou 2 e o Tito faz mais uma daí, mas tá aí dentro aí, Titão. Não, fechou. Uma delas é sobre graus. A gente tem esse negócio de graus, né? Eu vi que você citou no comecinho ali que existe 3 posições na maçonaria: companheiro, mestre. Existe sim. Eu vi que você falou alguma coisa sobre Exatamente. no começo. E eu quero que você fale um pouco sobre graus aí, rapidinho. Como que é esse negócio de Exemplo. graus? Passar grau. A criança tem a fase, não tem? Certo. Ela entra na pré-escola, certo? No berçário. Certo. Mas não vamos contar do berçário, vamos contar quando a criança tem o seu psicomotor, vamos dizer assim. Certo. Ela vai aprender a ler e escrever. Tem a fase do primário, tem a fase do ensino fundamental nível 2 e tem o ensino médio. E tem a faculdade, depois da faculdade a pós-graduação, que é o mestrado e doutorado. E hoje o pós-doutorado, né? Sim. A mesma coisa na maçonaria. É os graus. É os graus. O iniciante inicia como aprendiz, fica um certo tempo estudando ali, passa para companheiro, fica um certo tempo estudando ali, passa para mestre, e aí sim, terminou ali os graus chamados de simbólicos da maçonaria. Aí se ele quiser procurar outros graus, que chama-se filosófico, grau de perfeição, de aperfeiçoamento da maçonaria. E esse negócio de números, que fala até o grau 33? Não, 33 é um grau, o grau 33 é um grau do rito escocês antigo e aceito. Só que na maçonaria, por exemplo, conhecidos, nós temos mais de 100 ritos conhecidos. Caramba, calma aí. Então, é um rito isso. Isso é um rito só. Do 33. Exatamente. Então, o maçom, ele escolhe o rito que ele vai seguir. Não, a loja escolhe o rito. A loja escolhe o rito. A loja escolhe o rito. Chega no rito simbólico, 3 graus até o mestre, aí o próprio maçom, como mestre, ele tem o direito de fazer outros ritos que não seja o rito dele. O 33 é escocês. É escocês. O que seria um cara de grau 33? É aquele cara que estudou, que fez o primário, o ensino fundamental inteiro, 9º ano, que hoje é 9º ano, ensino médio, os 3 anos ou 4, sei lá, se for profissionalizante, fez a faculdade, depois da faculdade fez a pós-graduação e chegou ao doutorado. O pessoal falava assim, né? Aquele cara lá é grau 33, mas da não tem maçonaria, nada de ferradão lá e não. tal. E ele vai chegar nesse grau 33, uma das obrigações dele é ver se os outros estão fazendo certo, né? É um então não líder. acaba ali. ele vai Vocês ter que também têm a estudar. posição de vocês na maçonaria. Exatamente. Então tem essa questão aí que é muito curiosa para aqueles que não tem esse contexto, né? É como se fosse você pegar uma igreja, por exemplo, e falar, olha, aquele menino ali já está tocando no conjunto, ele vai ser o líder do conjunto. Ah, mas ele tem... parece que ele dá para ser um bom diácono. E aí a própria comunidade vai vendo nisso aí, ali para ele... E ele vai se tornando líder. E a própria comunidade vai reconhecendo essa liderança dele. Na maçonaria a mesma coisa. Quem vai galgar os graus na maçonaria é o interesse do indivíduo, da pessoa, do maçom. Não é eu vou chegar para ele e falar, tá aqui o seu grau. Não, tudo por merecimento. Entendi. E por estudo. Processos, né? Tem todo um processo. Então Hora de graça. Tem uma pergunta aqui que não vai dar para falar, que é questão histórica. Tem uma pergunta aqui sobre... que você citou... sobre os Cavaleiros Templários, né? Que eles eram maçons, mas a gente vai deixar para o próximo pro próximo Repeteco. Exatamente, aí, né? Eu deixo para vocês tirarem a dúvida. Tem o meu livro sobre maçonaria e os templários, editado pela Amazon. Boa. É só ir lá, maçonaria legal. e templários, Boa. Colocar Boa, Mauro Ferreira, já vai baixar Top. ele em e-book, né? E-book. No Clean, parece. Mais uma pergunta Sistema aí, assim.
Aham. A maçonaria é machista ou a mulher tem seu espaço na maçonaria? Ah, é boa, né? Não, exatamente, é Boa, uma porque pergunta muito a mulher não pode interessante, entrar, né? Ou existe uma mulher de terno lá e... com o terno Louis Vuitton, preto. Ela que mexe ali. Tradicionalmente não, mas a mulher é parte integrante. No sentido assim, se ela não deixar o marido entrar, o marido não vai entrar. Ela manda mais do que a gente. Manda mais do que o marido. É porque tem aquele mito, né? Que a mulher não pode entrar, que a mulher não sabe e tal. Tipo, tem uns negócios assim, né? Esqueci o nome, é arco-íris, né? Tem umas que chama de paramaçônicas, que seguem paralela à maçonaria, que a mulher é bastante atuante. Tem estudos também. Tem iniciação. Mas não é todas as lojas, é em determinados locais. Isso, porque demandam uma certa organização que nem todas as lojas conseguem, né? Exatamente. Então precisa ter uma certa organização, até uma certa história mesmo ali, de conjunto ali da organização, né? Tanto o filho do maçom, como as filhas, como as esposas, falei nisso em uma palestra recentemente sobre maçonaria e família, envolve-se com a maçonaria através dessas ordens chamadas de ordens paramaçônicas, ou seja, não é maçonaria, mas que caminham juntos. Os princípios filosóficos. Exatamente, inclusive os Demolei, por exemplo. Escoteiros. São ordens... A Demolei tem as crianças e tal, não tem? Esses aí jovens, são os jovens, Lautons. São criancinhas de 7 a 12 anos. Que são ensinadas. Exatamente. E tal. Os Lautons são os adotados. Aquele cliente lá que eu te falei, isso adotados, aí. É dessa... Eu demolei, aí tem o escudeiro, que é dentro da... Exatamente. Boa. Bom, Eu infelizmente... tenho uma engraçada rapidinho. Maçom só pode comprar carro preto? Mas também é preto, né? Agora que você falou. Não era vermelho antes, era vermelho. Quando eu era criança, eu prestava mais atenção. Tinha uma perto dos prédios onde nós morávamos, uma maçonaria ali no Baeta. Só era carro preto. Só era carro preto ali, mano. Que a gente roubava os pneus de ferro pra colar as bicicletas. É verdade. A gente andava o Baeta todo de bike, era mais de 30 moleque de bike, e a gente chegava, e aí, vamos lá na loja maçônica lá e tal. O carro dele tem pneu de ferro. A gente roubava os pneus de ferro pra colocar nas bicicletas. Mas era tudo preto, grande maioria, pelo menos que eu me lembre. Por que o preto? Por que predomina o preto? Acho que ela tá de terno preto, hein? Acho que Eu tô sabendo disso agora. Pra Eu achei encerrar, coincidência, por que porque- loja? Coincidência. Por que loja? Coincidência. Loja, na verdade, é uma expressão usada pelos franceses, né? Que significa reunião. Reunião. É Tá. como se fosse, por exemplo, por que assembleia? Por exemplo, Assembleia de Deus. Assembleia não é a mesma palavra de origem que dá origem igreja. Sim. No grego, a palavra é eclésia. E eclésia? Ou eclesia significa o quê? Assembleia. Assembleia. Reunião. Que é um conjunto de senadores. Exatamente, é uma reunião de senadores. Reunião de ou senadores. reunião do povo na praça. Na praça. Né, Boa, chamados pra fora nesse Chamados sentido, para né? fora. Então, reunião do povo na praça. Isso é uma expressão que o próprio Platão usou na República, né? Boa. Um livro da República Boa. de Platão. A questão da loja também Li esse tem livro, também uma fantástico. outra versão, que é os pedreiros se uniam em alojamentos, né? Então, Exatamente. Loja, alojamento. Então você para de pensar, porque o pedreiro lá que fez um negócio do salão e não voltou lá, ele não é maçom, tá? Quando eu comecei a estudar Pedreiros Livres, falei, Filho de rapariga. pedreiro que eu contratei que faz um mês tô ligando pra ele, não atende o telefone, é maçom. Eu vi uma piadinha um dia desse. Tradicionalmente, exatamente. Tradicionalmente, era no início os guildas dos pedreiros, dos construtores. Na verdade, pedreiro, que é aquele trabalhador de pedra, né? Por isso que não geralmente o construtor é o pedreiro, né? Ah, tá. Então, mas os construtores das grandes catedrais, ali tinha o arquiteto, que hoje é o engenheiro, né? Mas antigamente era arquitetura, a arte, Só os inteligentes construir, mesmo. né? Enfim. Tinha o segredo da arte da construção, né? Exatamente. Tem uns... Por que tanto dá tanto e tal, a fundura que tem que ser, quanto e tal. Da hora. Então tudo isso é da arte de construir, né? Então passou isso aí para... Eu lembrei, agora você isso contando aí. do pedreiro, eu lembrei um dia desse que você acha que o pedreiro é pobre até ele te entregar o orçamento, né? É verdade. É isso aí, Verdade. gente. Muito obrigado por vocês terem vindo aí. Eu vou Mostrar os livros, né? Eu vou provocar a nossa audiência aqui, nossos inscritos,
porque nós vamos deixar no ar 2 assuntos. Primeiro, a relação dos Cavaleiros Templários, que eles vão ter que procurar o seu livro. E na volta, quando vocês vierem aqui a próxima vez, eu quero falar sobre a relação da maçonaria na história, nas guerras, na Segunda Guerra Mundial, como eles lidaram com isso. Tantos assuntos que a gente podia falar. Nazismo. Mas vamos no nazismo. Morreu gente pra caramba. Vamos deixar isso pro próximo episódio. É interessante. Mas eu queria que vocês coisa. deixassem as redes sociais de vocês aí, algumas Apresenta os livros informações. pra nós. Apresenta os livrões aí, que eu sei que escritor é brabo, hein? Livros maçônicos eu tenho escritos e publicados 12 livros. Rapaz, Tem 2 eu deles tô que tentando não... escrever o primeiro. Tem 2 livros que não podem ser vendidos para não iniciados. Certo. Eu não vendo Tá. e nem estão publicados na Amazon, porque na Amazon qualquer um pode baixar. Eles só são vendidos em loja e para maçons ou em livrarias de loja. Simbologia maçônica e o curso de mestre. Mas eu tenho outros que pode ser lido por qualquer um. Como por exemplo esse aqui, ó. Maçonaria e Globalização. Pode ser lido por qualquer um. Boa. Esse aqui, Maçonaria e Cabala. Muito bom. E Cabala. E Cabala. Que isso é uma A bala? influência, Uma bala? Que isso? influência da maçonaria com a Cabala, que é de origem judaica, né? Cabala Tem é muita de origem coisa dos judaica. judeus que nós cristãos não sabemos. E perdemos por não saber, viu? Rapaz, meu pai, eu vou te falar, o cara que... Você deve estar pagando meu pai pra fazer marketing e publicidade pra você, velho. Porque o cara fala bem das suas palestras, velho. Falou que é revolucionário essas Seu pai, palestras. seu E pai é uma a grande maçonaria, figura. eu trouxe apenas 3. Eu adotei ele, vai ser meu filho. Ele. Meu pai, rapaz, você não vai aguentar um mês, velho. E a maçonaria e as 7 leis herméticas. Herméticas. As 7 leis lá, né? O que está em cima está embaixo. O que você vê pode ser aquilo que você não vê. Essas leis assim, né? Boa. Baseada num livro muito popular que você pode baixar pela internet chamado Cabalion. Cabalion. Então, Latim? Cabalion. exatamente. Então, coisas do martinismo, por exemplo, tem muita coisa aqui. Boa. Tem redes São sociais? livretos pequenos, mas que de grande reflexão. Rede social. Se você procurar no Facebook, Mauro Ferreira, vai aparecer um monte de coisa. Coisas que hoje não tem tempo nem de ver nada, né? No Instagram é Mauro Ferreira, tem, acho que, escritor Mauro Ferreira, uma página. Mauro Ferreira, que na época que eu estava envolvido na política, eu fiz uma página, também nem estou usando, esqueci a senha. E Mauro Ferreira é SP. Traço SP. Boa. Tem lá uns 6 mil e poucos seguidores. E no Facebook, acho que todas as redes lá deve dar uns 80 mil. Boa. Pra nós procura lá. Procura lá. Mas nós deixa aí. E o doutor Walter, hein? Eu Vai faço falar sobre finanças trabalho com aqui educação logo, e planejamento financeiro. Minhas redes sociais é Walter Educo, com V de Walter, né? Já disse, eu fui numa loja, a moça falou, eu falei, V de com V. Ela falou assim, é V de Vitor? Eu falei, não, V de Walter mesmo, né? Então, começou como Walter Rufino Educação Financeira, e o pessoal juntou, né? Tinha um canal Veduca um tempo atrás, que distribuía bastante conhecimento, o pessoal juntou e virou Walter Educa. Que legal. Então, as redes sociais, eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, não chega a 80 mil, e tô lá no LinkedIn também, YouTube. E no YouTube eu tenho um projeto um pouco diferente, que eu acredito assim, que a educação financeira não é só dinheiro e planilhas. Ela vai muito mais que isso. Então, eu trago pessoas para ser entrevistadas. Então, lá eu falo sobre o que abrir um MEI, como que um MEI participar de licitação. Então, eu trago especialistas falando sobre isso. Boa. Vamos falar sobre seguros, Legal. vamos falar sobre criptomoedas, tem lá. Olha que legal. Trouxe outros educadores e planejadores financeiros para falar sobre diversos assuntos que agregam, né? E por aí vai. Tem um monte de assunto. Empreendedorismo, tem vários lá. Rede de network, e por aí vai. E é isso. É Educação isso aí, financeira, legal. Walter Educa, é só buscar lá. Top demais. Vamos deixar todas essas informações na descrição. É isso aí. E muito obrigado por ter ficado Obrigado até o final. É isso aí, gente. Muito obrigado. Tamo Obrigado. junto aí. Até a gente. próxima, Obrigado um aí, grande obrigado abraço. pela oportunidade de conhecimento. Valeu. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, gente. Não Olha lá, se esquece naquela aí de se câmera ali, inscrever. O Bi sempre briga com a gente. É essa aqui, ó. É essa daqui, ó. Obrigado. Galerinha, se inscreve no canal, deixa o like e é nóis, né, Titão? Obrigado, gente. Joinha pra cima, como diz meu filho. Joinha pra cima. Joinha pra cima. Tchau, tchau.